Fala, galerinha, começando mais um Jubão Talks. É isso aí, Muito vamos pra bom. cima. Muito bom. Galerinha, já começa aí se inscrevendo no canal, curtindo, deixando um comentário, seu like. Esse é o nosso Ativa o sininho para receber notificação. terceiro episódio. episódio. Oficial. William, como é que você tá? Eu tô bem, foi uma semana cheia, uma semana virada, porque minha cabeça tá me sabotando. Hoje eu perguntei umas 4 vezes pro Márcio Guedes, falei, meu irmão, é hoje a gravação? O que vai ter hoje? Quem que vai estar lá hoje? O que vai acontecer? Mas graças a Deus, como dizem os nossos antigos, o que importa é ter saúde, não é mesmo? Muito bem, muito bem. Semana retrasada estivemos aqui com o pastor Jofre e nós estivemos sábado retrasado também lá no Juba Norte, Guaru Norte. Fala um pouquinho de como foi o Guaru Norte aí, só pra gente atualizar todo mundo. Surpreendente. É muito bom saber que tem gente doida em todo canto de São Paulo. Guaru Norte não é diferente. Foi um culto incrível, com pessoas incríveis, cheio da presença de Deus, super animado, um culto perfumado. 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 Cheio de pipoca, hot dog. Manteiga, pipoca. Sal. Sal. Cara, chega de falar que eu tava fome, Mandar um beijão aí pra todo mundo do Guaru Norte, pastor Jofre, o Ítalo, o Cid, pastor Sidney. Quando precisarem da gente, pode chamar. Esperamos vocês dia 29 de junho no nosso primeiro culto da Juban Centro-Sul. Centro-Sul de São Paulo. Não vai esquecer, hein? Não vai esquecer. Eu vou dar a honra para você apresentar nossos convidados de hoje. Muito bem, hoje nós estamos aqui com 2 figuras célebres da Juban de São Paulo. Meu Deus. É isso aí, nós estamos aqui. Não, mas tem que, né, tem que valorizar, tem que valorizar. Tem que encher a bola, né? Tem que dar o hype aí, né? Isso aí, nós estamos aqui com o Gustavo, que é um dos líderes da Juban ABC, um dos líderes da Juban do estado de São Paulo. Seja bem-vindo, Gustavo. Obrigado. Paz, galera. Salve. Isso aí. Juban ABC. Faço parte, hein? Muito bom, faço parte. Estamos também com o pastor Eric Lana, lá da Igreja Batista Betel. Seja bem-vindo, pastor. Oh, maravilha. Bom estar aí com vocês, hein? É Bom, isso aí. estamos aqui. Louvando a Deus. Meu Deus. 2 fios de cabelos brancos surgiram. 2 eu acho que é pouco, hein? Os meus multiplicaram mais um pouquinho. Então, cara, acho que não é o podcast da Juban, né? Opa, podcast errado. Pastor Eric, para quem não sabe, pastor da Igreja Batista Betel, professor do seminário. Isso aí. Enéas Tonini. Como é que você tá, pastor? Tudo certo? Tô bem, cara, graças a Deus. Na expectativa aí do filho chegar aí, né? Isso. Agora e final de julho. Aí dá uma correria, rapaz. Correria. Gastando bastante dinheiro, né? Porque a gente não tem. Mas bem, se eu colocar mais... Deus falou pra gente crescer e multiplicar, eu tô tentando fazer isso, né? Tentando. Legal. Pastor Eric, conheci ele lá no seminário a primeira vez. A primeira vez que eu olhei pra ele, eu falei, nossa, que homem sério, né, gente? Eu acho que não deve dar nem uma risada e tal. Olha aqui, ó. Cara, só... Aí eu falei assim, eu dei liberdade demais. Eu deveria ter continuado com a minha questão de... Com a minha seriedade. Dei liberdade, tudo, né? mas não dei dinheiro. Não dei dinheiro, mas... Calma aí. Esqueceu. Dei dinheiro, mas não dei liberdade. Exato. Boa. É isso aí. Pastor Eric, você cresceu, convive, ainda está lá no grande Capão Redondo. Como sua vivência nesse contexto influenciou a sua trajetória de vida e profissional, essas questões assim? Assim, cara, na verdade, o Capão Redondo, desde quando eu era criança, era conhecido muito como um bairro violento, né, essas coisas assim. Eu me envolvi muito com a cultura hip hop, né? Escutava Racionais o dia inteiro. Ainda escuto, mas nem tanto igual. Isso agora é mais seletivo, né? Não dá para escutar tudo, né? Mas assim, crescer ali é bem diferente. Minha mãe foi muito importante nesse processo da minha educação. Minha mãe foi professora. Então ali a gente vivenciou muitas coisas, muitas histórias de vidas difíceis, né? Portanto que a minha vida, assim, até as questões, tudo que eu trabalho é com muita questão de justiça. Sim. Né? E isso
é formado por conta da onde eu fui criado, né? Uhum. Então a gente vê muita coisa injusta, vê muita família disfuncional, né? Essas coisas, assim, muitos problemas de comunicação, mães que fazem jornadas dobradas, Sim. né? Papel do pai. Muitas vezes papel do pai, ausência muitos do amigos, pai. ausência, já vi muitos amigos morrerem, né? Envolvidos com drogas, então isso é um universo bem difícil, né? Difícil. Mas é onde também é a possibilidade da graça de Deus se apresentar e você vê mudanças assim improváveis e isso acontecer é uma coisa que você vê o sobrenatural de Deus mesmo. A ponto de você, de repente, no culto, chegar um cara que você tem medo só de ver o nome dele, ele se ajoelhar e confessar Jesus como seu único suficiente Salvador. Assim, era uma coisa muito comum isso acontecer, né? Então, morar nesse lugar traz para a gente a ideia de como que as pessoas necessitam de carinho, necessitam de atenção. Às vezes, as figuras que são ausentes, elas vêm nos pastores, vêm nos professores, vêm nas pessoas que estão. Então, acho que é uma grande ponte para o evangelho, né? Eu sou o cara mais improvável de ser pastor, porque, assim, eu era preguiçoso, não gostava de ler, não tinha carisma nenhum, era muito fechado, tinha muita vergonha. Cara, o evangelho me mudou até nisso. Meu Deus. Porque eu comecei, pra você ter uma ideia, eu fiz exatamente porque não tem que ler muito. Entendeu? Então, eu falei, cara, esse negócio de ler, não é? E assim, é difícil porque às vezes a gente não tem o pai. Eu tive por um lado minha mãe, que era educadora, então ela me incentivava muito, mas a maioria dos meus amigos, assim, não tinha a perspectiva de estudar, de fazer faculdade, de nada disso, né? Então, assim, quando nós começamos a igreja foi muito importante. Eu digo que a igreja formou muito, por isso que eu falo para os jovens lá da igreja. Eu falo assim, ó, é importantíssimo vocês participarem da igreja, porque a igreja nos desenvolve e nos prepara para o mundo. Em todos os quesitos. Em todos os quesitos. Por exemplo, eu era tímido, parei de ser tímido. Eu comecei a dar aula, eu não tinha noção nenhuma do que era dar aula de escola bíblica. Eu comecei a dar aula de escola bíblica com 16 anos. O pastoreio sempre foi perto da meu avô, desde 1 ano, falava que eu seria ser pastor e tal, mas eu não gostava muito disso não, né? Mas ali eu comecei a me desenvolver, eu comecei a perder a vergonha, eu comecei a falar em público, eu comecei a liderar os jovens. Tem teatro, né? Teatro, fui colocando, e assim, eu era um negócio, se você me desse um desafio, cara, aí eu ia lá, ia pra cima mesmo. Eu lembro que uma vez o pastor falou assim, não tinha muitas crianças na igreja, tinha criança e direto os jovens. Então, eu e meu primo, nós tinha 9 anos, então a gente não ficava nem nas crianças lá, porque era tudo melhor que e nem podia ficar também nos adolescentes, que era muito novo. Aí o pastor, uma vez, ele lançou, isso foi uma irmã da igreja, ele falou assim, já que esse menino tá, fala que é pra ele ir em todos os cultos da igreja, em tudo que ele tá, que ele não vai querer ir. Ele não vai querer. Então, faz esse propósito. Se ele for em tudo, aí você coloca ele nos jovens. Aí, cara, ele não se deu mal. Porque eu fui em tudo, cara. Comecei em tudo. Ele falou, agora não vai ter jeito, vai passar ele. Aí ele falou assim, ó, esse menino vai ser pastor mesmo. É o pastor Evandro, que não está mais entre nós, né? Mas ele falou exatamente isso e eu fui para cima. Então, assim, começou essas questões. Tive minhas crises de identidade, tive meus problemas com a questão familiar. Eu tô falando demais, né, cara? Vamos embora, pode falar, fica à por vontade. exemplo, o que... Eu sempre fui da igreja. Desde pequeno, minha mãe frequenta a igreja, eu frequentava a igreja. Só que assim, eu conhecia Jesus por tabela, entendeu? Minha mãe vai pra igreja, eu vou também, aí vai tudo certo, né? É famoso que nós falamos no nosso episódio número 0. O berço era evangélico, né? O berço era só o berço. Né? Só o berço. E aí eu fui caminhando, tive muitos conflitos com meu pai, né? Eu não entendia isso, e era conflitos mesmo, né? Eu não queria que ele fosse a figura, e eu tinha dificuldade de assimilar Deus como pai. Tinha muita dificuldade. Mas aí, e aqueles conflitos, eu me sentia rejeitado por ele, me sentia assim e tal. E isso foi um baque para mim conseguir encontrar um caminho na fé.
Então, quando eu fui ficando adolescente, aí escutando rap, influenciando, escutando muita coisa. E O homem vendo da estrada, a maioria, né? isso, e a maioria dos meus amigos, cara, que se aproximavam de mim, tinham problema com os pais. Então, assim, os caras falavam, meu pai é um bêbado, que não sei o que lá, eu dou umas porradas nele, sabe? Tipo assim, e os caras de Meu 16, Deus. 17, 18, 17 anos falando isso, entendeu? E sempre muita gente se aproximando de mim assim. E eu juntava esse povo, cara, começava a conversar, a trocar ideia e tal, mas eu não era o apegado do evangelho. Aí, eu tinha esses conflitos, tinha esses problemas. E eu não conseguia perdoar, eu não conseguia orar meu pai, eu não conseguia entender ele também, não conseguia, a comunicação era muito difícil. E ele teve uma criação bem difícil também. Então aí eu fui depois, mais pra frente, eu fui entendendo. Mas algo que me fez mudar a minha vida de uma forma muito grande foi quando eu conheci o perdão. Eu não conheci, eu senti o perdão. Então, isso mudou a minha vida. Quando eu comecei a entender o perdão que Jesus Cristo operou na nossa vida, que nós somos mesmo a gente todo errado, Pecador. os nossos pensamentos, tudo direcionado para coisas ruins, a nossa inclinação má mesmo. Então, eu falei assim, caramba, Deus tem esse poder de nos perdoar. E mesmo assim, mesmo a gente fazendo tudo errado, aí eu fui lendo a passagem do Evangelho, onde fala sobre a crucificação, os caras traíram Jesus, seu discípulo traiu Jesus, os outros discípulos também, que achavam que Pedro também foi lá, negou Jesus, que é uma forma de traição também, o abandono, as pessoas falando de um homem que não fez nada, ele estava pregando o amor, ele estava pregando a paz, ele estava pregando a mudança, a transformação. O que de errado tinha nesse homem? E ele foi crucificado. E ainda existem por dizer que ele foi maldito. Eu falei, não é possível, eu não consigo entender esse negócio, não. E aí eu comecei a pedir para Deus, eu falei, eu quero sentir isso. Eu quero sentir esse perdão. Eu quero sentir isso na minha vida. E eu quero mudar. Aí num culto lá, começaram a ministrar sobre perdão, aquele negócio me pegou, eu fui para casa, aquele negócio pesando assim, cara. Eu falei assim, tá bom. É o seguinte, se o Senhor é vivo mesmo, se o Senhor existe, se esse Deus existe mesmo, eu quero uma mudança de vida. Eu quero olhar para o meu pai de uma forma diferente, eu quero olhar para a vida de uma forma diferente, eu quero tirar esse rancor, essa raiva que eu não sei nem de onde vem. Eu quero mudar. Então, se o Senhor existe, faça isso na minha vida. Rapaz, não foi que foi mesmo. Cara, o amor de Deus assim me inundou de uma forma que eu comecei a entender a vida, realmente a vida começou a passar a ser mais colorida. E eu consegui perdoar o meu pai. Nossa. Assim, e assim, de sentar na mesa, olhar, respeitar ele. Ele ainda continua com algumas manias dele, mas é coisa da criação dele, entendeu? Mas assim, hoje eu olho com outros olhares, sabe? Eu sento na mesa, converso, brinco com ele. A gente não tem tanta afetividade assim, por conta da forma que a gente foi criado mesmo. Mas assim, nada não me fere mais, eu não fico mais incomodado com a presença dele, eu posso sentar na mesa. E eu reconheço, eu falo assim, Senhor, assim como eu também sou ruim, assim como eu também faço coisas que... assim como o Senhor me perdoou, eu também quero perdoar todas as pessoas que me fazem. Então, isso fez a minha vida mudar. Eu entendi o perdão de Deus, eu recebi o amor de Deus. E hoje eu não tenho problema nenhum com isso, cara. De verdade. Aí é onde que eu me converti de verdade. Eu falei assim, eu disse como Jó, né? Agora eu não só ouço falar de Deus. Exatamente. Eu vi Deus, eu experimentei Deus. Contemplei. Deus mudou, eu contemplei, Deus mudou a minha vida. Então não é é que eu falo assim, eu não tenho nada de, eu era ex-drogado, né? Assim, mas essa forma da fé... Olha a história que você contou, pelo amor de Deus. Da fé, uma fé em Deus e esse desafio de falar ao Senhor, eu não sei se o Senhor existe mesmo, não sei se isso a gente está acostumado com isso, eu fui esse tempo, mas se o Senhor existe, eu não quero viver dessa forma. Paz, e aí... E assim, todas as áreas da minha vida que eram travadas, trabalho, dificuldade com concentração, problemas emocionais, às vezes ficava muito doente, cara, isso foi eliminando assim, ó. Foi acabando. Eu comecei a ser mais empático, eu comecei a ser mais feliz, eu comecei a tomar mais posição nas coisas, centrado, comecei a fazer faculdade, comecei a estudar. Aí veio o seminário me ensinou também a ler, que eu não sabia ler, sabe? Mas quando eu tô falando ler, eu não tô falando de ABC, não, tô falando de interpretar texto, você vê, por isso que eu tô falando, a minha jornada na fé
foi mais fundamental do que minha vida secular, porque tudo que eu conquistei hoje, a forma com que eu direcionei a minha vida, até para incentivo de ensinar, foi tudo na igreja. Que benção. Sim. Então a igreja foi muito, eu falo para os jovens lá, cara, vai se envolver com a igreja. A igreja é o maior ambiente Isso para é se uma fazer. basicamente uma transliteração da palavra, né? Que fala, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Exatamente. Né? Isso, todos os testemunhos que a gente tem ouvido aqui até agora têm transparecido isso. Que a igreja, na verdade, ela é um facilitador do cumprimento do reino na vida de qualquer um que está assistindo, que está ouvindo. E aqui mais uma história de alguém que começou cedo, que se permitiu ser influenciado pelo amor de Deus, pelo Espírito Santo, e que não se poupou de estar presente na obra, fazendo o que tem que ser feito, se colocando à disposição de aprender, de buscar, de crescer, de ser contrariado, que eu acho que esse é o maior desafio. Você aceitar ser contrariado. Imagina se quando o evangelho chegou no teu coração, te tremendo todo com perdão, e você tivesse refutado isso, onde estaria hoje, né? Cara, eu acho que Então, na maioria da situação, talvez eu poderia acabar com muitos amigos, que nem eu falei no começo. Exato. Nas Então, drogas. a gente tem que se permitir ser contrariado pelo evangelho. Exatamente. Né? Muito bem, maravilhoso. Nós vamos falar um pouquinho mais ainda sobre esse testemunho. Muita coisa boa a gente pode tirar disso. Mas nós também estamos com o Gustavo. E o Gustavo passou por diversas mudanças, desafios ao longo da sua jornada, desde a sua infância. Como que essas experiências moldaram a sua fé e sua jornada até chegar a uma posição de liderança na igreja, por exemplo? Como que você conseguiu romper com esses desafios e chegar onde você está hoje? Deus trata os corações. É a primeira palavra. Eu tive uma infância, de certa forma, complicada. Morador de Diadema, Capão de Diadema. Tamo junto, Quebrada por quebrada. Tive meus pais separados para 2 para 3 anos. Então, cresci num lar de 5 mulheres. Minha avó, minhas tias, minha mãe. Um rebento. Então, foi um pouco complicado, a gente sabe. Ser uma figura paterna. Mas sempre amei meu pai. Meu pai tem um outro casamento. Se eu falar do meu pai, fala da minha madrasta. Uhum. Eu amo ela de paixão, como eu amo muito minha mãe também. São 2 mulheres assim que são sensacionais. Da minha família em si. A minha madrasta não chama de madrasta, chama ela de boadrasta. Uhum. Porque Boa. sem ela, eu acho que eu não teria a ligação que eu tenho com meu pai hoje. Ela que incentivou por tudo. Eu entendo a dificuldade. Eu cresci sem meu pai, então a figura paterna foi complicada para mim. Quando foi para reconhecer a Deus como Deus Pai, então... Suas histórias estão... Conexão. Né? Na hora que E eu não falei com nada deles. então, na hora que o professor Eric começou a falar aqui, eu entendo esse contexto. De pai, eu falei, eita Deus, hoje eu vou falar sobre cura de paternidade. Então, eu cresci numa igreja tradicional, depois afastei, começou aquela revolta de adolescente, não queria saber nada. Aí tinha um amigo ou outro, meu pai levava eu para Batista, levava lá os domingos que eu ia, aí eu fugia, não ia para casa do meu pai para não ir para a igreja, porque eu não gostava de igreja mais, por causa da rebeldia do coração. Com 16 anos, fazendo os cursos da vida, aprendendo. Aí eu comecei a ir mais na igreja que eu sou, eu sou membro, a Sibinadi. Então, aí fiquei ali tudo, mas estava na torcida ali, organizada de time. Falei, quer saber? Eu vou embora disso aqui. Falei, vou largar tudo, vou entrar pra torcida, vou bagunçar. Ser linha de frente, se for pra brigar, é pra brigar. E por aí vai. Mas eu tive uma conversa com Deus. Quando eu fiz 18 anos, eu falei, Deus, se é real mesmo, vem fala comigo. Eu quero realmente saber se tu és real. Do jeito que esses crentes aí... Aquela famosa frase. Se é Deus mesmo, desses crentes aí, eu quero saber. Deus dos crentes, né? Deus dos crentes. E Deus fez presente. Eu lembro do dia da minha conversão.
Foi dia 15 de fevereiro de 2015. E a mensagem do pastor, eu levantei chorando muito. Larguei a torcida organizada, que eu estava prestes mesmo de entrar para se membrar. Dependendo do time, você fez a boa coisa também, né? Entrar para a torcida independente do São Paulo. Vamos acabar o podcast. Quase fui. Mas Cristo me chamou. Eu tive que... Deus foi me ensinando a paternidade de Deus Pai. Naquela passagem, mesmo que o pai e a mãe abandonem, continuarei sendo seu Deus. Então, Deus foi tratando e moldando meu coração. Sentir o perdão de Deus, liberar o perdão de Deus também para meu pai, porque meu pai teve uma vida difícil, criado no Nordeste, então o rap fala, né, sobre um pouco isso. Então, o rap, eu cresci ouvindo bastante rap. Então, a gente ficou nessa aí. Aí foi com uns 2 anos depois, com 20 anos eu entendi o perdão que eu precisava liberar, porque eu tinha a minha crise de identidade com Deus. Mesmo já servindo já na igreja, fui do Ministério de Teatro, Ministério de Dança, liderei também um tempo no Ministério de Dança. Não sei se posso fazer o merchan. Fala. Segue aí, galera. Arte Despertar. Muito bom. No Instagram, um ministério abençoado que eu amo muito. Sou suspeito de falar dele. Então, esse ministério me ajudou muito, me fez crescer assim espiritualmente, me desenvolveu, tirou da zona de conforto. E Cristo tem me levado cada dia mais para lugares que eu nem imagino. Mas bem resumido a minha vida assim. Mas hoje eu entendo, perdão, é a graça de Deus, o amor de Deus Pai que transformou a minha vida de uma forma que eu muitas vezes não compreendo esse amor. Legal. Ô, Gustavo, lá na Jubam ABC são quantas igrejas? São 22. 22. As atividades lá estão funcionando bem? Está tendo culto mensal, semestral, anual? Nós fazemos de 2 a 3 cultos anuais e o Dai Cup, que geralmente é no final do ano, para comemorar o ano que foi, agradecer a Deus também. O ano passado tivemos bons trabalhos. Mês que vem, dia 20 de julho, será o dia do Jovem Batista Nacional. Sim. Iremos estar lá na Igreja Batista Renovo do Pastor Moisés. Abraço, Pastor Moisés. Pastor Moisés, abraço, Pastor Moisés. Que é o nosso presidente, né? Você aqui, ó, Pastor Moisés, hein? Ele é o nosso presidente da CBN, né? São Paulo. Então, ele é bênção, a gente caminha junto. Hoje eu tô na IBPV por causa do Pastor Moisés. Por causa do Pastor Moisés. E, além disso, você é um dos diretores da Jubam Estado de São Paulo, que é coordenado pelo pastor José Carlos. Isso. Fala um pouquinho desse trabalho também. A Jubam SP também veio o ano passado, através do pastor Fabinho de Paula, que é lá da Batista. Fabinho de Paula. Lá da Agape. Igreja Batista Agape. Fabinho vai ver isso, vai. Ou o pastor Francisco. Principalmente o pastor Francisco, é Agape. A gente teve que aprender também a pronunciar, mas trabalho lá na mídia da Jubam SP, mas Deus abençoou o Fabinho de uma forma de me abençoar também, me trouxe para essa coordenação junto com o José Carlos. Estamos trabalhando forte. Esse ano tivemos nosso congresso, Sim. Foi bem abençoado. Estamos em 257 jovens. Legal. Teve vários testemunhos. Se eu comentar aqui, a gente vai passar umas 3 horas só falando de testemunho. Mas um que eu acho super importante, é uma conversa até que a gente pode discorrer, é sobre ansiedade. Uhum. Teve uma jovem que teve uma crise de ansiedade muito forte na sexta-feira, no dia do congresso. E o líder de lá falou, você vai. Conversou com ela, falou que não queria saber, porque não. O líder falou, você vai, sustentou aquela ousadia do líder que precisa ter muitas vezes, e foi. Foi lá, buscou ela, teve que se desdobrar, a vida do líder, né? Uhum. Se desdobrar, levou ela, passou o final de semana na presença de Deus, tranquila. 1 mês e meio depois, eu mandei mensagem pro líder, falei, líder, e aí? Como é que ela tá? Ela falou, Gustavo, não parece que ela teve mais crise de ansiedade, ela tá vivendo bem. Então, um dos moveres de Deus ali foi tratar essa jovem que não tem tido mais crise de ansiedade. Então,
Deus fez presente naquele congresso. Glória a Deus. Tivemos muitos outros testemunhos que dá para falar depois, se vocês quiserem também. Mas esse eu acho que mais impactou Legal. para mim. Ver a ousadia de um líder, de cuidar da sua ovelha, que temos a responsabilidade como líderes de cuidar das ovelhas, que os nossos pastores geralmente passam para a gente, ó, cuida dessa galera, que é bênção. Então, a gente tem visto o mover de Deus dentro da Juban SP também. Legal. Muito bom. William, aproveitando e já deixando aqui o convite, próximo dia 27, nós estaremos aqui, o Jubal Talks, ao vivo, Ao vivaço, hein? ao vivaço. Isso Quantos aí. dias antes do culto do dia? O culto é dia 29, não sei, 27, 28, 29, 2 dias antes. Tem que fazer a conta. Não, é só para você se orientar também. Então, fique ligado, esteja aqui. Muitas pessoas vão passar por essa bancada aqui. Isso. A gente vai ouvir muitas histórias legais. Muito sentimento legal com relação ao que está acontecendo e o que nós vamos viver ainda. Mas não perca por esperar. Aguarde. Isso. Eu queria só fazer uma pergunta, Faça. já que os testemunhos se encontram aqui hoje. Talvez o pessoal que está em casa está passando por esse processo ou conhece alguém que esteja passando por esse processo de provar o Senhor, né? A palavra fala, não tentarás o Senhor teu Deus. Mas a palavra também fala, põe à prova, né? Então, desde quando vocês colocaram-se diante da presença de Deus, falaram, poxa, Deus, se você existe, eu preciso que o Senhor fale comigo. Até o momento em que realmente o amor de Deus encheu o coração. Quanto tempo, mais ou menos, foi para que realmente acontecesse, se cumprisse isso? Como que foi esperar esse tempo? Como que foi aguardar essa resposta? Quantas chances? Quem somos nós para dar chances para Deus se manifestar na nossa vida? Mas a gente faz isso. Involuntariamente, às vezes, a gente faz isso. Quantas chances vocês deram para Deus se manifestar? Assim? Eu acho que é interessante falar um pouquinho disso para quem está ouvindo em casa. Eu me baseio muito em Jó. Jó foi um cara que talvez ele tinha uma teologia formada na sua cabeça, talvez ele tenha várias coisas e ele sofreu, né? Porque questionou, brigou, veio seus amigos e tal, e de repente ele começou a entender o mover de Deus, abriu-se os olhos dele. Eu acredito que isso é a ação do Espírito, entendeu? A intenção do coração é o que Deus quer. Acho que Deus, não tenho certeza, que assim como Davi falou, ó, Senhor, eu não tenho nada para oferecer para o Senhor, tá aqui esse trapo aqui, esse miserável. Agora, se depender da tua misericórdia, que aconteça alguma coisa. Então, nesse processo, o meu demorou muito. É assim, o processo de cura, de perdão, assim, de entender e tal, demorou uns 2 anos aí. Leva um tempinho. Mas assim, para Deus tratar, mas eu tava muito, e Deus colocou um desejo muito grande no meu coração de vivenciar experiência. Eu até dei umas cabeçadas, fui nos negócios pentecostal, comecei a... cara, Faz parte. faz parte. Você começa a dar uma viajada nas ideias, aí fica Deus do querendo céu, ver, que aí segura o homem. fica indo atrás de, será que aquela irmã vai revelar alguma coisa pra mim? Será que Deus tá falando? Só que aí... Deu uma de peão da casa própria. Só que aí sabe, é o que eu falo, onde que entra, e aí vai para nós líderes também, e pastores e tudo. Eu acho que nessa hora é importante a intervenção do pastor. Evita da gente bater cabeça, e da gente até entrar em outras coisas, né? Porque se eu tivesse não que eles não tinham, mas eu também não abria isso muito, né? Então, assim, foi uma parte minha também. Mas assim, acho que quando a gente percebe isso no jovem, ou percebe isso, essas crises, porque dá sinais, a gente consegue perceber. Não tá como é que diz? Aquelas alto e baixo toda hora, uma inconstância. Aí você percebe assim, tá tendo uma crise ali. E aí chegar e começar a falar, você sabe que tinha na Bíblia, tinha um jovem que era assim como você. Mas de uma forma mais aberta, sabe? Não trazendo julgamento, vai... Com amor, né? Com amor, sabe? E ouvindo, que é uma coisa que é um desafio, ouvir. Sim. Deixa o cara falar, meu. Acho que eu não poderia ter batido tanta cabeça assim, né?
Mas aí foi esses negócios, você vai buscando ali, aí vai entendendo coisa errada, aí daqui a pouco você fala assim, eu tô todo perdido, eu não sei o que fazer, não sei se é do glória, não sei se é Deus que tá falando, não sei se é alguém que tá falando. Ninguém tá falando, Deus não tá falando comigo, né? E aí entra uma coisa que foi fundamental, palavra. Aí eu comecei a ler a escritura por mim mesmo. Aí comecei a buscar, e aí eu comecei a ter sentido, as coisas foram se encaixando, assim, das coisas que eu pensava, fui entendendo, fui lendo, eu fui tomando por uma sede, e o Espírito mesmo, cara, eu vou falar para os irmãos, o Espírito revela mesmo. Então assim, o Espírito, eu mesmo tinha coisa lá que eu não entendia nada, daqui a pouco eu começava a orar, falei assim, não, eu quero entender o que é isso aqui, eu quero sentir isso aqui, eu quero ter essas experiências aqui, e aí o texto foi me levando, foi fazendo parte da minha vida. E aí eu fui vendo Deus falar comigo, entendeu? Aí foi interessante porque no final do livro de Jó, eu terminei a experiência justamente junto com o Jó. O Jó falou assim, ó, eu não só ouço falar de Deus, agora eu conheço, eu tô próximo, agora eu sei o caminho. Diferente, né? E aí eu comecei a sentir mesmo, aí onde que foi deslanchando tudo. Eu nem percebi que eu nem tinha mais aquele sentimento, entendeu? Olha aí. Foi tão natural. Aí foi um processo, assim, mas entre essas crises, Deus foi dando sinais. Aí foi assim, ó, é isso aqui, aí foi meio umas melhoras. Eu passei por um momento de sofrimento, de traição, de abandono. E isso aí, cara, foi me dando uma escorregada. Teve um tempo que eu tava, cara, fervoroso, sabe? Aí eu caí no laço do inimigo, cara. Um laço. Chuta que é laço. Cara, aí eu voltei a fazer tudo que eu tinha, assim... Só que foi tão sutil que eu não percebi. Sabe esse negócio? Ah, não tem nada a ver. O nosso inimigo, ele é assim. É assim mesmo. Né? Mas não tem nada. Né? Sabe aquele negócio? Eu tava todo assim, não vou em nenhum lugar de assim, não. Aí, crente não serve esse negócio, crente não paga. Pois, ó, outra dica pra você que tá ouvindo aí, viu? Esse negócio de falar não tem problema não, tem problema sim. Tem muito problema. Tem muito problema. Isso aí é artimanha do Satanás. É só você ver a tentação de Jesus lá em Mateus 4, ler lá, e o Gênesis 3. Aí você vai ver se não tem nada a ver, não. Né? O que ele fez? Ele não lançou. Aí me descarrilhou assim, cara. Aí eu fui perdendo aí, mas assim, como eu já estava um pouco mais convicto da palavra, eu sabia que o perdão de Deus, já tinha sentido isso, e sabia que Deus iria me perdoar, mas eu queria mudar e queria continuar no caminho. Então, eu tive as minhas escorregadas no começo ali, meus problemas, meu sofrimento, mas nessa situação eu fui percebendo mais Deus agindo assim de uma forma sobrenatural. E aí isso me aproximou e me fez vencer essa parte aí dessas crises, né? Então Deus apresentou mesmo. Isso é importante, porque às vezes a gente prova Deus, mas sai totalmente da disposição dele, né? Exatamente. Então não adianta você provar a Deus e não se colocar na disposição dele. Você tem que estar ali, tem que ler a palavra, tem que ir para as práticas espirituais. Jejum, oração, palavra. Sim, palavra, procurar viver a vida da igreja, né? Exato. Muito bom. Outra coisa que entrou muito aqui, e aí o Gustavo vai ajudar a gente aqui, que combinou dos dois terem um testemunho, a paternidade. A questão de liberar o perdão para o seu pai terreno e ter essa dificuldade com o pai celestial, que acontece toda hora nas igrejas aí do nosso Brasilzão com jovens adolescentes. Como lidar com isso, homem? Lidar, acho que a gente não sabe, mas o Espírito Santo conduz a gente. O Espírito Santo vai conduzindo ali, amor e graça, a dedicação na palavra também. Quando a gente se batiza dessas águas, tá chorando e vai comer palavra ali, ó. Vai debulhar ali na escritura, tudo, vai ver tudo certinho. Aí começa a se envolver na igreja, que o Eric falou, é super importante se envolver com a igreja. Então, mas às vezes Deus fala, calma aí, não é pra você. Se envolva sim, mas eu preciso te tratar. Exatamente. Se envolva, mas não se distraia. Né? Ali Marta e Maria ali, uma trabalhando, outra para Jesus, tem que achar o equilíbrio. Aí eu olhei assim, perdão. Não, tá de boa, mas meu relacionamento não tá bom com Deus. Porque eu não entendia Deus Pai. Mesmo amando meu pai, aí eu fui buscar entender. Porque aconteceu, vem os porquês, né, daquele adolescente revoltado, que os
pai separou, aí você vê dentro da igreja outras famílias ali, o pai super apoiando, os filhos, tudo. Você cresceu sem o pai apoiando, aí você olha assim e fala, meu, eu quero isso, mas cadê? Aí com o tempo Deus ali, vem tratando, filho, vamos aqui assim. Aí quando a gente dobra os nossos joelhos, faz oração, fala, pai, eu preciso sentir o seu amor de pai, de um Deus Pai soberano, que eu tenha mais amor pelo meu pai, mesmo amando ele, mas temos nossas restrições, uma com outra. Meu pai é assim, filho, tá tudo bem? Tá, como tá as coisas? Trabalhando, estudando, namorando, sabe o quê? Era a conversa mais assim. Hoje em dia a gente tem uma relação um pouco melhor. A gente conversa tudo, fala sobre carro, a gente vai conversando, mas no começo, até meus 20 anos, foram 2 anos de revolta ali. Quando eu conheci a Cristo, até meus quase 21, 2 anos, quase 3, para entender o Deus Pai e o meu pai físico mesmo, biológico. Aí demorou esse tempo. Mas aos poucos a gente foi se desenvolvendo. Ali, para sair esse perdão, porque o perdão tem que ser trabalhado de dentro para fora. Então ali, quando Deus chega, quando Jesus chega, fala, não dá mais. Jesus transforma. Então, essa transformação, alguns é um processo mais rápido, eu acredito muito, outros é um processo mais demorado. Eu acho que uma vida, né? Tem gente que é uma vida. É uma vida. Então, conforme a nossa entrega, né? Então, é necessário que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja e não deixar o velho homem viver. Exatamente. Porque senão é difícil lidar com Deus Pai ou Deus Criador. Primeiro eu entendi o Deus Criador para entender o Deus Pai. As igrejas, Deus Pai, Deus Pai, Deus Pai, mas também é um Deus Criador. A gente precisa lembrar que ele é um Criador. Se ele nos criou e deixou a nossa regra de fé, que é a Bíblia, nosso manual de vida, então ele vai mostrando o seu amor de Pai para conosco. Então, demorou uns 3 anos, quase 3 anos, sobre essa paternidade, tanto a espiritual nossa quanto a biológica. Legal. É interessante, né? Que, tipo, é algo que a gente, às vezes, demora para entender, mas quando a gente entende, parece que tira uma carga dos nossos ombros com a mão, né? Eu acho muito interessante um ponto que você trouxe. Apesar de amar o meu pai, apesar de ter um bom relacionamento com meu pai, ainda que muito curto, simples, né? Eu não havia entendido isso em Deus. Porque às vezes a gente confunde amor com autoridade. Enquanto a gente não entender que a posição do nosso pai na nossa vida é de uma autoridade de modo que resplandece a soberania de Deus, nós podemos amar incondicionalmente que nós não vamos conseguir compreender o Senhor. Então, a gente nunca vai conhecer o senhorio de Deus. É o que eu trouxe um dia numa das mensagens lá para os jovens. Fala, olha, a gente não chama o Senhor de Senhor como pronome de tratamento, né? Como respeito. O Senhor Jesus, o Senhor Deus. Não. A gente chama o Senhor de Senhor pelo senhorio dele na nossa vida. É verdade. Como Senhor da nossa vida mesmo. E isso é uma condição de autoridade. E se a gente não vê autoridade no nosso pai terreno, a gente não vai conseguir ver autoridade em Deus. É tipo uma transferência, né? Exato. Sim, a imagem, né? A imagem de Deus, a autoridade, está na paternidade terrena. Então, se a gente não tem isso na paternidade terrena, jamais conseguiremos compreender a soberania de Deus. Eu confesso que, pelo fato de... Claro que é um outro contexto para os meninos aqui, né? De ter sempre meu pai muito por perto, e onde eu era adolescente, eu me lembro claramente hoje em dia, onde meu pai ia, desde criancinha, eu estava atrás. Seja no Nordeste, seja aqui em São Paulo. Eu trabalhei com ele um tempo, junto, na mesma empresa, e para onde a gente ia era junto. Por isso que eu tenho muita facilidade com Deus Pai, porque eu sempre estive ali com ele todo o tempo. Nos meus piores dias do tratamento do câncer, da cirurgia, da UTI, ele estava lá comigo todo o tempo, me carregou no colo quando precisei fazer quimioterapia, foi comigo nas quimioterapias. Então, para mim, cara, pai é normal, uma coisa simples. Para mim, nem chega a ser nem uma questão de ver ele como senhorio, como amigo mesmo. Né?
Mas Eu é acho porque tá que- intrínseco, né? Tá intrínseco, né? Acho muito, muito importante tratar e falar dessas questões de paternidade na igreja para os jovens e adolescentes, porque tem muito jovem na igreja e adolescente que tem muita dificuldade com o pai celestial pelo fato de não resplandecer aquilo com o pai biológico. E cria-se aquela estigma, porque não tem pai, porque não. Às vezes o pai presente, né? Tipo, teve um momento da minha adolescência que meu pai estava fazendo jornada dupla para conseguir dar conta das despesas da casa. E eu estava ficando muito tempo na rua, ou com minha mãe, ou na escola, gurizada. E, cara, o comportamento explodiu. Foi-se aquele bom menino que ficava dentro de casa. Acabou. Loucura, aprontando, gritando com mãe, sabe? E aí, cara, podia me bater, podia fazer o que quisesse comigo, não mudava. Aí um dia minha mãe, o Espírito Santo soprou no ouvido da minha mãe assim, falou pro meu pai, pega esse menino e leva junto. E aí, tipo, no turno dobrado do meu pai, ele trabalhava por conta, e ele podia me levar junto. Cara, me levou junto, me ensinou a trabalhar com ferramenta, me ensinou a fazer um monte de coisa na oficina, que ele era mecânico. Cara, acabou. Tipo, construí um relacionamento com meu pai, comecei a entender, tipo assim, que ser homem ia muito além de possuir um órgão masculino, né? Exatamente. Exato. Então, acaba que, tipo, comecei a olhar de uma forma diferente para a vida, para o meu pai e para Deus também. Sim. Entra outra tentáculo da conversa. Como é importante a figura paterna em uma família? Sim. Você é pai, você sabe muito bem sobre isso que eu tô falando. Sim. Assim, a paternidade... na verdade, cara, esse congresso... Eu vou fazer propaganda aqui. Esse Fala aí. congresso dos homens, para mim, foi foi uma coisa fundamental sobre essa questão de paternidade. Porque, assim, como que Deus dá essa autoridade? Mas não é uma autoridade da gente falar, cala a boca, não sei o que lá. Não é isso. É tipo sabe Deus provedor? É diferente, né? Sabe o Deus que cuida? Uhum. Sabe o Deus que zela? Sabe o Deus Rafa. que não mede esforços? Sim, Esse mesmo Deus deve ser no Pai. sim. Aquele que provê, aquele que cuida, aquele que ensina, porque geralmente o ensino transfere-se para a mulher, mas isso nunca foi bíblico. Exato. O ensino é do pai. Do pai. Do pai. O pai, por exemplo, aquela ideia de uma ajuda. Não é ajuda, é tua obrigação, entendeu? Exato. A nossa obrigação é fazer as coisas. Então isso está mudando bastante, mudou a minha forma de ver. Porque eu comecei a ver os exemplos maiores, não nos homens, não nos pais, não naquele. Eu comecei a ver o exemplo de pai em Deus. Uhum. Então, a minha tudo que eu penso hoje sobre paternidade, que eu estou aprendendo com Deus. Inclusive, essa questão de ensinar a minha filha, que está pequena, em alguns conceitos, tipo perdão, de o que ela é, e trazendo essa figura da família sempre, sabe? Da mesma forma, filha, que o pai, às vezes Deus nos perdoa, assim também o pai tem que perdoar, você também tem que perdoar. Aí eu falo, o perdão é libertador. Aí eu trazendo essas coisas que traz muito da característica de Deus, sabe? Sim. Esse amor sacrificial. E é uma característica que Deus distribui conosco, né? Porque quando está seu filho, você não mede esforços para o teu filho. Verdade. Né? Que nem, por exemplo, agora eu passei por uma situação, né? A gente tá tendo uns probleminhas aí financeiros, né? Umas mudanças de prioridade. E minha filha vai precisar fazer, ela tem uma leporina, ela precisou fazer um exame aí e colocar um aparelho. Isso aí vai grana, cara. Uhum. E assim, eu falei, não quero nem saber, vamos fazer. Mas se a gente vai faltar, não interessa, vamos fazer, porque é importante que ela tenha esse respaldo aqui, que ela consiga ter, isso vai mexer com a autoestima dela e pode trazer consequências mais futuras. Então você não mede esforço. Teu filho ligar agora pra você e falar assim, pai, tô passando mal, você vai sair correndo, você vai fazer o quê? Você vai pro hospital, você vai virar madrugada. E é o que Deus faz com a gente, Sim. né? Errou lá, você não vai ficar com raiva, emburrado, você vai às vezes dar uma bronquinha ali, mas você vai lá e sente que, às vezes, ela faz uma pronta lá. Lembra que Deus te perdoou, que Deus tem paciência com você. Sede paciente. Sede paciente também. Perdoar para ser perdoado. Então, assim, vai lá,
e faz isso. Tal. Então, assim, A quem muito é perdoado, muito ama. Né? você vai ensinando isso vai fazendo, cara, isso vai moldando. Eu falo assim para todos os pais e filhos que tiverem aí, se amoldem, como Cristo falou assim, ó, o Paulo diz, sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Se existe alguém para imitar, se você quer imitar alguém, você quer ser um padrão de pai, não fique buscando nos livros, não. Busca na Escritura. Porque aí você vai ter um padrão de pai excelente. Você vai ter um padrão de família excelente. Porque nós, seres humanos, nós podemos até nos basear, mas todos nós vamos ter falhas. Sim. Em graus diferentes, mas nós vamos ter. Mas quando nós olhamos para quem é a perfeição, né, a ação do pai, a ação do filho, a obediência do filho ao pai, a relação do pai, porque tem tem o lado do filho também, né? A sujeição, a humildade, a relação de amor que entre a Trindade, né? A ação de um já sabe. Cara, isso é maravilhoso. Você tem uma harmonia de um lar, é você olhar para a Trindade. Exato. Né? São 3 pessoas com um único Deus, e essas 3 pessoas são tão harmônicas, assim, uma sabe... Tá interligado uma com a outra. Sabe que às vezes eu fico pensando assim, acho que foi assim minha primeira pergunta quando chega lá em cima. Lá. Como é que Deus Pai estava com Cristo Filho na cruz? Deve ser uma dor. Como é que ele estava se sentindo, né? Como é que ele estava vendo tudo isso? Ele falou da relação pai-filho, filho-pai, né? O filho estava ali, se entregando pelos pecadores do mundo, né? Que era uma promessa. Como é que o pai estava se sentindo, vendo aquilo dali? O pai não estava se sentindo, o pai estava sentindo. Sentindo, né? E você imagina, por exemplo, eu com filho agora. Cara, imagina minha filha para um lugar sendo injustiçada, as pessoas levantando várias calúnias contra ela. Ela é uma coisa que ela nunca fez. Eu conheço o caráter dela. Eu sei quem ela é. Sendo cuspido. Eu sei que ela é fiel. Eu sei que ela não age com atitude assim. Que não é do... Eu conheço muito mais ela do que qualquer... Aí você fala assim, um monte de gente que te ofendeu. Entendeu? Que te ignorou a vida inteira. E aí você vai lá, pega a sua filha, a Esther lá de 5 anos, pura, inocente, e aí vê as pessoas baterem nela, vê as pessoas amacetarem ela, vê as pessoas proferirem palavras duras, e no final de tudo ainda rasgar tudo, ficar brincando com ela. Ela sofreu abandono dos amigos, e tudo você olhando e tem que ser assim. E aí, por último lá, sofre numa cruz lá por um monte de gente. Cara, é o que eu tô falando, é o amor de Deus, é impossível entender. Exato. Porque você olhando para a figura da sua... Você imagina um filho dela acontecendo, cara, eu tirava. Não, sai daí. Não, vem aqui. Não, me coloca no lugar dela. Não mexe. Eu vou no lugar dela, né? Não sei lá. Ou eu falo assim, não, vocês estão... Ou ia arrumar confusão com a multidão inteira, ou ia morrer junto com ela, sei lá. Mas... permitir com que aquilo tudo acontecesse porque eu amo outros filhos também. Exato. Entendeu? Por amor dos outros filhos. Então eu mesmo faço isso. Exato. Cara, isso é... Tá bom, hein? Dá pra gente continuar, indo cada vez mais on the deep, né? Só vou Mais fazer a profundo. pergunta, tu quer continuar aqui ou tu quer seguir o roteiro? Não, eu já chutei esse roteiro aqui, já faz hora, o papo tá muito bom. Inclusive, eu ia até fazer uma observação nesse sentido que o pastor tava colocando. Tipo assim, é mais complexo, né? A gente não pode ser ariano de falar que, tipo assim, é o pai, o filho, os 3 coisas diferentes, que é uma só, na verdade. Não, são 3 em 1, né? Então, por isso que eu falei, não foi Deus vendo Jesus na cruz. Deus estava na cruz. Né? Então, a manifestação física que aconteceu do dia virar noite, do céu se ver em trevas, tudo que aconteceu, né? O universo bradando, né? Em raios e trovões, tudo isso, na verdade, foi uma manifestação natural da criação, vendo que o próprio Deus estava ali morrendo. Né? Então, tipo, a gente tem que ter essa observação. É isso que o pastor Eric falou. Cara, imagina eu vendo a minha filha aqui, tal. Cara, não vai ser minha filha, vai ser eu.
Entendeu? Tipo assim, eu vou me dar ali. Eu quero ser cuspido, eu quero ser espancado, eu quero ser por amor da minha filha e de todos os que estão cuspindo, que estão espancando, que estão... Então, é mais profundo ainda. E é interessante que essa questão do perdão, cara, porque assim, como que o perdão é libertador? Porque imagine com Jesus, assim, na cruz... Eu vou me arrepiar agora, porque essa passagem mexe muito comigo, cara. Jesus na cruz olha para todas essas pessoas que estão abandonando, que estão jogando pedra, fazendo tudo. Ele fala assim, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Aí depois disso, você percebe que os discípulos eles começam a ser curados ali. Porque começa uma mudança na vida deles. E o perdão é libertador. Para ficar mais didático, imagine o seguinte. Quando a pessoa está te devendo, vamos supor, você está lá, a pessoa está te devendo. A primeira coisa que ela faz é te evitar. Acabou o relacionamento. Quando alguém contrai dívida com você. Acabou mesmo. Agora, quando você fala para ela, não esquenta não, está tudo certo, está resolvido. Você abre a possibilidade de ela voltar a fazer parte da sua vida, voltar a fazer todas as coisas que ela fazia, e ela ainda se sentir bem com a tua presença. Então, assim, quando nós liberamos... Quando eu falo que o perdão é libertador e tem um poder de libertar, foi o que Jesus fez por nós também. Porque quando ele fala, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, ele está liberando de todo mundo, de todos os erros, da culpa, daquilo, tudo que afastava ele ali. E ele traz para próximo de novo. Então, é meio que assim, eu não sinto mais... Quando eu entendo o perdão de Deus, eu não me sinto mais culpado. Eu não tenho mais medo, eu não tenho mais vergonha. Porque eu entendi o perdão de Deus. Então eu quero viver essa relação, eu quero me aproximar. E assim como eu também sou perdoado, eu também perdoo. Porque alguém que é muito perdoado, aquele muito perdoa. E aquela oração de Jesus, né? Aqueles que contraem dívidas comigo, a oração do Pai Nosso, né? Sim. Que eles sejam perdoados. Porque a ideia é libertar. Porque quando você perdoa, você dá chance para a pessoa continuar vivendo na sua vida. Isso e ficou bem claro na parábola do mordomo infiel. Do mordomo infiel. Né? Exato. E assim, você imagina Deus, por exemplo, quando Deus nos perdoa, ele está trazendo a gente para dentro desse relacionamento novamente. Porque se Deus fosse não perdoar, era impossível nós vivermos, porque nós sentimos culpa, nós sentimos o peso da vergonha. Foi Adão e Eva. Sim. Se escondemos dele. É impossível, não, mas quando aceitamos o perdão, aí Deus, você confessa, você sente a vontade, você fala, você abre o teu coração, ele te perdoa e você volta pro convívio, é a reconciliação. Exato. Eu entendo o que o William falou, mas essa posição de Deus, pai, olhando o filho, é muito forte também, né? Como diriam os pentecostais. Pra você ver, olha o que Jesus fala, né? Tudo bem que ele está repetindo o Salmo, mas ele fala, meu Deus, porque me abandonastes. Essa quebra de elo, né? Porque ali é o esvaziamento mesmo. Sim. É Deus sentindo o peso do pecado caindo sobre ele. Da justiça. Exato. Sobre ele. Então, quando ele fala, meu pai, ali há um rompimento da... É por isso, o Deus, o Pai está se rompendo nessa trindade. Exato. E aí começa a sentir a dor da humanidade e sentir só ali a dor mesmo. Tudo bem que está também cumprindo uma profecia, né? Mas perceba que quando a gente entende isso, quando nós entendemos o que o peso do pecado fez. Exato. Aí você tem que notar que a sua vida custou um Deus morto. É tão forte. Um Deus preso num corpo de homem pro resto da eternidade. É tão maluco, tão doido que o outro ainda vai lá e ainda pega os negócios da isso, espada lá e ainda vai... Mas você percebe que assim, um Deus crucificado. É claro que Deus não se limitou aí, porque nada pode limitar ele. Que na ressurreição ele já mostrou que ele é o Deus que dá ordem sobre a morte e sobre a vida. Exato. Então ele falou, aqueles que creem em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, assim, a morte não deteve, como o próprio apóstolo Paulo diz, né? A morte não tem como deter Deus. Mas naquele momento ali que ele está, ali é sentindo mesmo, e a gente entender o valor do perdão, cara. Exato. E a gente tem que entender também, tipo assim, a garantia desse perdão, segundo a lei, era um animal morto. Sim.
Entendeu? Você matava um animal, um cordeiro. Você Cordeiro, matava um animal. E esse animal, ele tinha que ser perfeito. Perfeito. Entendeu? Imaculado. Não podia ter uma sujeirinha. Nada, não podia ter nada, um casquinho nada. manchado. Nada. Nada. Tinha que ser perfeito. E esse animal, ele era recebido. Ele era bem tratado. Cuidado. Ele morria em silêncio, imolado, né? Então cortava-se ali a artéria do cordeiro, deixava o sangue verter e depois era feito todo o tratamento com as partes desse cordeiro. E aí você pensa, Jesus não teve nada disso. Não foi tratado com respeito, não foi... Não, você pensa, ele se colocou no lugar de um animal... De um animal. E não teve o tratamento E não de um teve o animal. tratamento que o animal recebia antes. Porque e você entende, porque eu costumo falar assim, que é a ira de Deus, a ira dos homens caindo sobre Jesus. Exato. É assim, é o ódio humano. É o É pior o ódio do homem, né? É o pior do homem, se colocou ali. Uhum. Aquilo é o que todo homem gostaria de fazer. E hoje nós podemos ver que pessoas inocentes, às vezes, pessoas que Sim. pregam a paz, pessoas... A Bíblia mesmo já fala, se vocês ouvirem essa mensagem, vocês vão ser detestados pelo mundo. Uhum. Porque o mundo não quer isso. Não. O mundo quer guerra, cara. Exato. O mundo quer poder. Caos. Caos. E quando eu digo mundo, eu tô falando de, às vezes, até crente mesmo que tá no mundo, que é do mundo. Tem algumas organizações... Eles não se dizem secretos, eles se dizem discretos. Algumas organizações que têm influência na sociedade que eles falam... Eu não vou citar nomes aqui, Pelo amor de Deus. mas eles falam que existem duas coisas que regem o mundo. O regimento político do mundo. Que é a guerra e a religião. Então, a gente precisa, entre aspas, né? Eles dizem, a gente precisa sustentar essas duas coisas para que a gente consiga estabelecer o poder. E dá lucro. Exato. A guerra dá lucro. A guerra dá É lucro. claro. Por quê? É poder, cara. É poder. É poder. Cara, um dia É as desse- três coisas que o Satanás lá ofereceu pra Jesus. né? Exato. Exatamente. Dia desse não, ontem eu tava pensando sobre esse negócio do arroz aqui no Brasil. Por causa do negócio da infelicidade lá do Do Rio Grande do do Sul. Rio Grande do Sul, né, que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. E eu tava imaginando exatamente essas coisas. Sim. É a tragédia, né? Através de uma tragédia, planta-se um cenário para que haja lucro. Exato. Aí, por que não vamos citar nome de organizações aqui, mas o poder vigente na democracia brasileira hoje... Tu já citou nome. Não citei não. O poder vigente na democracia brasileira hoje começou a derrubar inúmeros vídeos de voluntários que estavam fazendo boas ações lá no Rio Grande do Sul, dizendo que era fake news, porque os voluntários falaram que a omissão deste poder estava fazendo com que se levantasse uma rede de pessoas bem intencionadas e querendo ajudar o povo. Não é? Então era o povo ajudando o povo. E fazendo bem. Fazendo bem. E aí vem esse poder, começa a derrubar essas comunicações que estavam existindo, dizendo que era fake news. Por quê? Porque ele estava traçando um plano para se aproveitar da tragédia. Exatamente. Entendeu? Então esse é o ponto. Pai, nós saímos lá de Jesus e fomos lá pro Rio Grande do Sul. Não, mas é o poder. Tipo assim, imagina, se eles fizeram com Jesus o que eles fizeram, isso daqui é fichinha. Exatamente. bala. E você vê, por exemplo, é interessante esse negócio do perdão, de quantas vezes nós vemos, né? Ele fala quantas vezes tem que fazer? 70 vezes 7. Aí fala assim, ou seja, enquanto houver pecado, enquanto houver humanidade desse jeito que nós estamos, haverá necessidade do perdão. Então, nesse plano aqui, vai ter que perdoar. E é exatamente isso. E a proposta do evangelho, quando trabalha o perdão, seja no perdão da família, seja no perdão de amigos ou vizinhos, ou até mesmo entre inimigos, é esse poder libertador que o evangelho tem de trazer essa mensagem, essa boa nova do perdão de Deus para a humanidade. Porque isso permite as pessoas viverem. Sim. Isso acaba com qualquer cancelamento, entendeu? Sim, exato. Acaba com qualquer tipo de... Você pode ver quando as pessoas se perdoam, e aí, tem até estudos falando sobre essa questão que a falta de perdão, o rancor, o ódio, cria problemas psicossomáticos, cria problemas cardíacos, entre outras coisas. Pessoas morrem por conta da questão do perdão. E para você ver como que o ódio e a falta de perdão causa no ser humano.
Exato. Por outro lado, você vê o poder do perdão de libertar realmente as pessoas. É igual eu te falei da Sim. dívida. Olha, a pessoa contrai a dívida, você fala, não, cara, esquece isso aí, tá tudo certo. A pessoa volta a falar com você, a pessoa convive. Então você está trazendo vida para ela, você está permitindo com que ela compartilhe novamente da sua vida. Então, perdão, cara, é uma coisa que... Negócio de louco. Eu tava até ouvindo esses dias uma analogia do pessoal falando a respeito do perdão, né? E um cara que ele é químico, engenheiro químico, e não lembro o nome dele agora, mas ele falando sobre o prefixo per. Então, quando existe uma reação, a reação que provoca um excedente de elétrons na cadeia é uma reação perquantificada. Então, ela doa mais do que ela recebe. Então, sobra-se ali, né, elétrons na camada de valência, enfim, coisa de química. Aí ele falou, e esse prefixo per, ele está presente em diversas palavras. Né? Então, perfeito é aquilo que é feito, muito bem feito, ou mais que feito. Então, é perfeito. Aí fala, perfeito, perfazer, e vai falando várias excessos, palavras superlativas em excesso que usam o prefixo per. E ele fala, olha, você já parou para pensar que quando a gente ama alguém, a gente se doa a alguém? Então, quem ama, perdoa. É verdade. Então, é basicamente isso. Quando a gente entende que Tem que Cristo... ser em alto grau. Coisa exatamente. bem Grande. Então, 70 vezes 7 é só o início. exatamente. Né? Então, tem que perdoar. Eu achei isso interessante. Depois eu vou... Toda vez que a gente falar em per, lembra de que é em alto grau. É bastante, grande de bastante. E exatamente, porque isso está tudo na Escritura. Porque Jesus falou assim, ó, se vocês quiserem ver, vocês vão ter que abrir mão de vocês. Ter que se auto-sacrificar. Você tem que... Não estou falando que você vai pegar uma cruz e botar lá, mas você tem que deixar esses desejos que minam a convivência das pessoas, que mina a sua relação com Deus, que mina a sua relação com o próximo. E você tem que deixar um pouquinho de você... Deixar você para que eles vivem. E o perdão é uma ação dessa. Exato. Sim. É você tirar a sua autoria, ou o seu ego, ou o seu desejo de poder, ou de qualquer outra coisa, de ter sobre a pessoa, e fazer ao contrário. Exato. Entendeu? Sobre perdão, eu tenho mais um testemunho sobre perdão. Adolescente, cheio dessa revolta, pais separados. Acho que no ano 2014 eu tive uma briga pesada com meu padrasto. Minha mãe, se não entrasse no meio de nós dois, não sei o que tinha acontecido naquele dia. Eu era um pouquinho revoltado com a vida, então dei trabalho pra minha mãe. Mãe, me perdoe. Mas aí eu tive essa briga feia com o meu padrasto quando eu saí de casa. No mesmo dia eu saí de casa. Falei, nunca mais eu piso dentro dessa casa enquanto ele estiver aqui. Ele chegava e eu saí. Minha mãe sofrendo muito. Às vezes eu saía da hora do almoço da empresa e ia em casa, que era pertinho. Minha mãe, não, filho, sei o quê. Eu falei, não quero saber. Aí foi na mesma época que eu liberei perdão pro meu pai e eu tinha essa briga com o meu padrasto. Então, a Cabeça virada. a loucura. E Deus foi tratando. E eu entendi o porquê eu precisava perdoar. Na época que eu era do Arte de Despertar, a gente fazia o teatro O Meu Amor Me Refaz. Aí fala do religioso, faz todo o teatro, fala do religioso também, tudo. Pegamos e o Espírito Santo falou claramente. No final desse teatro, a gente saía para abraçar as pessoas e orar por elas. Porque a gente sabia que muitas vezes que a gente ia ministrar esse teatro, muitas pessoas estavam com o coração partido ali, machucados, feridos. Então, falava, temos que fazer o Me Refaz. Aí a gente já se preparava, tudo. E nesse dia meu padrasto foi uma das poucas vezes que meu padrasto esteve dentro da igreja. E nesse dia, na verdade, a gente ministrou num círculo, perto lá da minha igreja local. E Deus falou, eu não ia levantar. Foi uma luta, aquela briga ali com o meu eu. Falei, não, Espírito Santo, não quero saber. Abaixado, subi. Aí minha mãe estava no banco da frente, nos bancos, né, da frente, meus irmãos,
O meu caçulinha era bem caçula ainda, na época. E eu fui. Aí minha mãe veio me abraçar, eu lembro. Falei, sai daqui. Tipo, sai, mãe. Porque se minha mãe abraçasse, eu acho que naquele dia eu não tinha pedido perdão pro meu padrasto. Aí eu abracei ele, pedi perdão, chorei e tal. Ficou meio assim. Só que alguma coisa ainda ficou, algum resquício. Aí o ano passado, Deus me parou. Literalmente me parou. Eu rompi meu ligamento e o meu menisco do joelho direito. Fui pro congresso do ano passado arrebentado. Mas a graça de Deus sustentou. O pessoal olhou assim, Gustavo, para, você é doido. Eu falei, não posso parar agora. Aí eu fui fazer a cirurgia. Fiz a cirurgia. Vai fazer um ano. Na segunda-feira eu acho que faz um ano. Aí Deus me parou para me tratar, meu coração. Porque tinha algum resquício. Para mim não tinha. Mas Deus chega naquela porta lá, batendo lá. Fala, deixa eu tratar aqui, filho. Tem uma coisinha. E eu vi ali Deus, nitidamente. Meu pai biológico foi me levar no hospital. Me deixou lá. Não saiu enquanto o médico falou, a cirurgia foi um sucesso. Ele esteve lá presente, lá da minha mãe, do meu padrasto. Meus pais têm uma relação de respeito, graças a Deus. Não é aquele... A minha mãe nunca foi de, seu pai é aquilo. Não, graças a Deus. E isso também eu acho que influencia na vida dos jovens. Sim. Quando os pais jogam um contra... sua mãe é isso, seu pai é aquilo, que sei lá o quê. Aí eu já não vou entrar nessa linha porque eu não entendo tanto, porque eu não tive isso. E a diferença de você, Márcio, é que você andou com seu pai. Então, são linhas, eu e do Eric. O Eric aqui, a gente tem uma linha meio parecida. Então, isso aí é uma outra vertente que teria que achar alguém que tenha isso que Deus tratou. E meu padrasto ficou lá. E no hospital, ele dormiu no carro. Ele me esperou. Ele poderia ter ido voltado para casa, mas não, ele ficou lá no carro, minha mãe junto comigo, do meu lado, minha baixinha. Ela vai brigar comigo depois dessa. E todo o tempo meu padrasto ficou ali, do lado da minha mãe, apoiando. E a gente levou para casa. Aí minha perna ficou muito roxa, inchada, tudo. E meu padrasto, acho que a folha de mamona, que tirou roxa. Isso é coisa de nordestino. Coisa nordestina. Coisa nordestina. Eu tenho a linha toda nordestina. Pai pernambucano. Minha mãe é nascida aqui, mas minha avó é de Sergipe. Então, parte do Nordeste que gosto muito e amo. Meu padrasto se ajoelhando para cuidar das minhas feridas. E Deus falou, filho, não tem mais nada aqui. Já está tratado. O perdão foi verdadeiro. Porque você quer carregar alguma coisa ainda. Fardo, né? Mesmo que seja peso. mais... Mesmo que seja o tamanho dessa garrafa. Por que você quer continuar carregando? E ali eu vi mais uma vez o perdão, a graça de Deus ali falando. Assim, meu padrasto se ajoelhando, mostrando que não tinha mais nada. Mas no meu coração ainda achava que tinha alguma coisa. Então, uma das outras perdões que tive com a minha vida foi com meu padrasto também. Porque eu não tinha o entendimento do meu pai. Então, qualquer figura masculina perto da minha família, eu fico brincando, as mulheres da minha vida, até eu casar, são as mulheres da minha vida. Então, eu ficava já arisco. Mas Deus veio mais uma vez ali, fazendo esse perdão, e o ano passado veio meu padrasto se ajoelhando, cuidando das minhas feridas ali, do meu roxo ali, tipo, fluiu. E esse último um ano eu tenho vivido muitas coisas. Legal. Então, essa parte de perdão vem aí ministerialmente também, deu uma decolada, venho aprendendo muito. Então, o perdão e graça ali anda muito junto. Que bênção. Deixa eu só lembrar aqui o pessoal. Próximo dia 27 de junho, é uma quinta-feira, nosso Juban Talks vai ser ao vivo, será ao vivo. Eu e o William estaremos recebendo aqui grandes convidados. Pastor Hugo está confirmado, que é o presidente da nossa BN Sul aqui. O José Carlos, que é o nosso presidente líder da Juban Estado de São Paulo, também estará convidado. A Camila também estará conosco. Então você não perca, dia 27, Juban Talks, ao vivo, 2 dias antes do dia 29, que é o que, William, dia 29? Fala aí. Dia 29 é o primeiro culto da Juban Centro-Sul de São Paulo, lá na Igreja Batista Missionária. Não perca por esperar. Primeiro de 2021.
24. 24, O exatamente. pessoal da missionária também estará aqui, o Nelson, mais um outro convidado, também estará aqui no Ao Vivo, dia 27, para a gente comentar, verificar como é que tá as expectativas do pessoal, mensurar tudo isso. O pessoal da Igreja Batista Missionária, mandar um grande beijo para todos eles. Está na expectativa lá em cima, se preparando, divulgando, fazendo todo o trabalho missionário ali naquela igreja, naquela comunidade, convidando todo o bairro. Esperamos que seja uma grande festa para Jesus. Você que é jovem, você que é adolescente, não perca. Dia 29 de junho, chegue cedo, chegue 5h30, chegue 5 horas. Nós estaremos ali fazendo o nosso culto em nome de Jesus. Pastor Eric, você que está aí da Igreja Betel, Igreja Batista Betel, hoje é o pastor titular. Como que você viu o momento da Juban de 2022 para cá? Você que é profundo conhecedor e conheceu outros líderes, outros trabalhos que vieram antecipadamente ao nosso, aqui da nossa equipe. Conta um pouquinho desse histórico aí. Olha, assim, eu já fui líder da Juban há muito tempo atrás. Faz tempo, faz mesmo, que era, eu liderava junto com a Dalete, com o Charles, que eles eram líderes lá na Missionária. Uhum. A gente tinha muita afinidade, né? A gente fez uns projetos, participei muito com o Jubanesp. Eu lembro que um marcante, cara, foi assim... Eu fui em vários, mas o mais marcante foi porque eu consegui levar os jovens. Vendemos coisa pra caramba, a molecada ficou... Cara, deu tudo errado, mas assim, sabe aquele negócio? A gente foi num ônibus e voltou num outro ruim pra caramba. Nossa. A gente teve que dormir numa escola. Eu vou contar... aventura, né? Cara, foi muito bom. Foi muito bom. Acho que foi não, foi na Peniel, na Baixada, lá em São Vicente. Não, Da tava nessa Peniel. época ainda não. Que inclusive quem trouxe a mensagem lá foi o Juliano Som, que ele tava o Livres, né? Uhum. E a Soraya Moraes tava lá. Olha. Caraca. O negócio foi numa igreja da Esse Peniel. ano o Juliano tava conosco lá esse no ano. SP. Rapaz, eu vou falar pra você, mas foi muito engraçado, cara. A gente chegou pra gente dormir e era uma escola. Só que era uma escola de criança. Então, cara, os caras falaram, não dá pra usar o banheiro não, o cara privado desse tamanhozinho. Mas porque, cara, isso ficou marcado. Tanta zoeira, a bagunça que a gente fez. Tipo assim, era o mais improvável que era, sabe? Tipo, um lugar que era pros adolescentes reclamar pra caramba. Eu fiquei preocupado. Falei, mano, esse moleque vai reclamar da comida, aquele negócio. Tá? Cara, pra eles foram maravilhoso. Porque o que conta mais é a experiência. Então, isso me fez ficar muito mais feliz de participar da Conjubanesp. E aí fazendo propaganda já, né, da Juban e tudo, né? E depois de um tempo a gente parou. Eu também, quando eu comecei a pastorear lá junto com o Daniel, a gente se afastou um pouco da Juban. Eu senti muita falta, porque a Juban ajuda muito as igrejas pequenas. A Juban é muito essencial. Então, pastor, mande os seus adolescentes, os seus jovens para participar da Juban. É muito importante. Porque às vezes a gente está perdendo porque a gente não está... Quando o jovem vê outros jovens, eles se animam. E eu tô vivendo essa experiência lá. Né? Então tá todo mundo animado. Assim, a gente tem poucos jovens, a gente está começando a fazer um trabalho com jovens lá. A Juban foi muito importante nesse processo. Eu peguei os 2 líderes de jovens lá, que é o Fernando e a Bruna, e falei, agarra neles, agarra na Juban, apoia o Márcio. Quando a gente começou lá a conversar, eu falei, apoia eles. E trouxe um gás, tanto para os líderes, quanto também para a igreja. A gente já foi lá também na sua igreja fazer Já jovens. já fez um culto de jovens lá. Então, assim, isso é muito importante. E a experiência que a gente está tendo aqui, assim, o pessoal fica ansioso. Quando que vai ter o negócio lá dos jovens? Outros jovens que nem já tá querendo ir para a Juban, eu falei, não, vamos sim, bota e dá um jeito, vamos dar um jeito. Então, acho que essas experiências, assim, e é o que eu falo, parte muito do pastor. Sim. Apoiar o projeto, né? Apoiar. Então, é importante que nós, e eu me coloco no meio também, apoia os jovens a participar, a se envolverem, porque esse engajamento é muito fundamental para a gente, ainda mais para nós que nossas igrejas são pequenas, não tem muitos jovens, né? A gente tá então assim, quando junta com outros, dá um gás. Dá um gás. Então, desse ano para cá, que eu até falei pro Guedes, Guedes, eu vou falar a real pra você, cara, eu nem sei mais se existe Juban no Centro-Sul, porque eu não sei se é porque eu não tô me envolvendo muito, mas eu tava muito envolvido na convenção, então alguma coisa não tava acontecendo. Aí eu falei pra ele, se tiver oportunidade, vamos fazer esse negócio aí, a gente vai, e
cara aqui, o bicho é fogo, né? Esse homem aqui é complicado. O bicho Na bota verdade, eu mesmo. conheci fiquei sabendo da Juban através de você e do Bruno. Lá no seminário, na sala Foi do mesmo. seminário. O Bruno falou e ele estava do lado lá. Eu falei, eu vou procurar saber. Aí eu voltei para minha igreja, aí o Hugo fez o convite. O pastor Hugo fez o convite. Eu falei, me explica o que é o Juban Centro-Sul. Aí ele falou. Eu falei, então vamos. É muito bom, cara. Assim, a expectativa é muito bom, porque assim, até coloquei lá na ordem, as pessoas, que benção, já começou a ter umas manifestações, Foi, assim, né? sim. Então, é importante. Irmãos, assim, pastor, jovem que tá aí, ó, pense no futuro da tua igreja. Exato. Porque se você não investe nas crianças e não investe nos jovens, a igreja não vai ter continuidade. Exato. A igreja viva é cheia de jovens. Exatamente. e É igual o crianças. pastoreio. A gente tá com dificuldade de pastoreio. Por exemplo, os pastores estão ficando tudo velhinho. E quem vai assumir as igrejas agora? Né? Então, porque a gente não está investindo. A E a transição, Juban né? é uma forma de você investir nos jovens, né? E aí depois manda ele pro STBnet para estudar, né? Lá O com a ABC gente. também. Aqui, ó, do teu seminário. Lá, ó, é uma maravilha. Ó, tenho certeza que você colocar o teu jovem lá, ele vai estar. E você já vai ter sucessor, tá? Se você não tiver Isso. problema com isso, né? Fala, Deus. Se você não tiver problema com isso. Teve um caso do nosso Day Camp, que eu fiquei sabendo nesse final de semana. Uma irmã de uma igreja chegou num vaso de outra igreja Aí acontece muito. e estão namorando. É Glória mesmo? A Deus, É, glória a Deus. deu O cara rock, da igreja do deu Bruno, rock. Cidade de Cristo. Com o irmão, um vaso lá da IBP Santo Amaro. Eita, aí, cara, É maravilha, bênção, é bênção. casamento A bom Juban aí. é bênção, galera. Vamos fazer esse Participa. casamento, vamos ser padre de casamento, filha. Não, e sem contar, até mesmo, não sei se foi você que falou, algumas outras pessoas falaram que teve muitos que se envolveram com o evento da Juban, né? Foi. Conheceram com o evento da Juban. Conheceram com o evento. É, Então, e é ó, muito pastor, interessante. manda, viu, pastor? Manda, Manda, porque exato. é melhor pro cara dentro de dentro do Investe, que de fora, né? Vai dar te dar mais dor de Exatamente. cabeça. Vaso, Jesus. E o apoio, às vezes, é só isso. Fala, galera, vai. Vai. Às vezes a igreja não tem o caixa pra ajudar e tal, mas só de você falar assim, ó, vocês podem pegar a cantina uma vez por mês aqui, ó, e levantar o dinheiro de vocês. Pronto. Você deu o maior apoio que os líderes de jovens precisavam. Ó, o líder ergue a mão e Ergue a agradece. mão. Eu achei engraçado, foi o Bruno, lá no Day Camp. Você acha que tava do outro lado. O Bruno Provavelmente. chegou pro Guise. Aquela menina ali tá de olho no seu menino ali. Ele falou? Falando no ciclo assim, nós tava conversando lá. Aquela minha ovelha ali tá de olho no seu menino ali. Aí eu falei, nossa, assim já. Ah, E tem- Gustavo, e lá no ABC, Estado de São Paulo, quanto às experiências, como é que tá acontecendo lá? Se entrar no SP de casamento, tem um monte. Tem menina da Benção. Zona Leste, com Mojimirim, tem que era de São Bernardo, com Poá. Então tem bastante, assim, que a gente soube também. Tem uma menina que é do Gru Norte, que ela foi uma vez sozinha. Olha. A primeira vez ela foi sozinha a primeira vez. E ficou de olho em um. Só que a gente não sabia. Aí Essa depois... menina tão ligeira, né? Aí É que os depois... caras é meio sonso também, né? Jovens, ó, abre o olho, hein, cara. Pelo amor de Não Deus. vai me entrar nessa? Fica esperto. Fica esperto, mano. Fica esperto. Aí depois fica chorando, por que a benção não vem? Seu Jacós. Seu Jacós. É, Jacó não desistiu, não. E você fica Vacilou, desistindo. né? Vacilou na primeira regra do olheiro. Aí no segundo ano, aquela troca de olhares, e hoje estão namorando. Eu conheço esses 3 casais que eu falei, tudo conhecidos meus. Tenho também mais um, que é da nossa regional do ABC, mas decidiram ali alguma coisa no congresso. Olha. O jovem chama jovem. Isso eu aprendi com Não com tem uma antiga como. liderança minha, Não que tem eu como. não era nem crente ainda na época, mas eu sempre ouvia falar. Jovem chama jovem, Jovem chama adolescente jovem. chama adolescente. Uhum. Então, galera, fazer parte da Juban é uma coisa que a gente tava conversando entre a liderança estadual. Muita gente perdeu a identidade Juban. Exato. O que é Juban? É a Juventude Batista Nacional. Então, por isso que é Juban. Aí só vai sair dos setores, né? ABC, Centro-Sul, Centro-Sul. Oeste, Guarda Gru Norte. Norte.
E por aí vai. Noroeste Paulista, Campinas. E Aí vai. aí vai longe. Então, a Juban, além de movimentar a nossa regional, porque a igreja, pega uma igreja pequena, tem 15 jovens. Cresceram praticamente todo mundo junto. Esses jovens, mesmo conhecendo a Cristo, às vezes não vai querer se relacionar com o jovem da igreja. Que está lá, porque é meu amigo, sei lá o quê. Mas é melhor casar com um amigo, é bênção de Deus. Claro. Porque já conhece a conduta, tudo. Melhor casar um de fora que Sim. não sabemos a conduta. Então, jogo desigual. Cuidado. Vai vigia. saber a conduta se for da Juban. Vai pra Juban, A galera. ideia é só falar com o líder Fala dele. com o líder dele. Puxa o capivara lá. Ó, pastor, líder, ó, essa ovelha aí sua. Ah, vamos lá. Troca aquela ideia com o líder, chega. Mas eu já vi muito isso, por estar envolvido desde 2019, 18, praticamente com a Juban. No ABC, a minha primeira liderança foi o pastor Fabinho, a minha segunda liderança, o pastor Felipe, e agora é o irmão Daniel. Então, em breve teremos novidades. Mas, então a gente vê isso, a nossa galera é muito unida, graças a Deus. Então a gente tem sempre amizade. Só que a gente vai olhando, é uma rotatividade muito grande de jovens. Aí você pergunta, ô líder, cadê aquele jovem? Chega lá pro Guedes, ô Guedes, cadê aquele jovem que era assim, assim, assim? Aí o Guedes às vezes, saiu fora, retrocedeu. Aí a gente, meu Deus, tinha tudo para continuar. Mas às vezes é uma inconstância também, que a gente falamos um pouco. Mas os trabalhos da Juban é super importante. Igual eu falei pros pastores da nossa ABN-ABC, falei, pastores, como vocês acreditam na convenção, como vocês acreditam na nossa ABN, o nosso trabalho da ABN, acredite também na Juban. O trabalho é sério. Sabemos da super responsabilidade que vocês responderão diante de Deus, das suas ovelhas, mas a Juban também faz um trabalho legal. Se vocês acreditam na nossa convenção, porque vocês são afiliados, a ABN, vocês participam praticamente de todas as reuniões, todos os meses, então acredite na Juban também, porque a Juban faz parte. A juventude que move algumas coisas na igreja, traz um avivamento, traz uma alegria. E igual eu converso com meus pastores, o pastor Manuel, o pastor David, conhecido mais como Davi. Só conduz a gente. Só conduz os jovens. Ajuda. Apoia. Envia. Não é cortar, mas pode ali, jovem, assim não é essa conduta. Vai por aqui. Os pastores têm mais experiência, já tem muito tempo de evangelho, então já conhecem algumas coisas. Então, algumas coisas não, conhecem bastante coisas. Então, vai conduzindo o jovem ali, e a Juban é um agregar. Não sei se é essa palavra certa. Sim. É um agregar dentro das igrejas. Então, vai movimentar, vai ficar legal. Eu falo que é meus adolinhos. Meus adoles. Fala, Gu, quando vai ter culto da Juban? Não, quando vai ter o congresso? E o congresso, nada aí, daquele meme? Nada aí. Então, eu falo, não, calma aí, galera. Vai ter. A gente solta a agenda. Poucos trabalhos. Não são poucos, mas são trabalhos... pontuais, né? 3 vezes ao ano, 4 no máximo. Então, é um trabalho que não demanda muito esforço, de certa forma, diferente da igreja local, mas a Juban vem para agregar muito, né? Uma coisa que às vezes a pessoa fala muito, mas vai atrapalhar o meu trabalho aqui com os jovens da minha igreja local? Eu falo, não, lindo. Pelo contrário. Pelo contrário, vai melhorar ainda. Agrega porque muito, jovem chama jovem. Jovem chega no Juban, 300 jovens, 500 jovens. Ele vai ver aquilo dali, ele vai voltar para sua igreja pegando fogo. Acabamos de participar do Guarulhos Norte. Não estamos sozinhos nessa terra. Não estamos sozinhos nessa exatamente. terra. Tem outra gente Tem doida outros igual nós. batistas. Porque às vezes tem essa sensação. Exato, com certeza. Porque fica e é bom, porque é um outro mundo, cara. Então, você conhece jovens de outras realidades, você vai conversando, você fala, poxa, eu não sabia. De repente, é que nem um lá que encontra que foi professor dele lá. Cara, você foi o professor? Não, assim, eu acho que Encontra uns perdidos da Bahia, do Mato Grosso, né? O pastor Joffre fez a chamada lá não é lindo aquilo lá? Igreja fulano de tal, grita, levanta, grita. Igreja Batista Betel, cadê vocês?
Exato. Pedra viva! É isso aí, não, é maravilhoso. E é um cuidado que a gente teve no nosso episódio 0, de falar o que é Juban, a importância da Juban, o que a gente estava querendo fazer com isso daqui. Então essa é a proposta, realmente é você trabalhar a identidade, você reforçar o trabalho que vem sendo feito para que as igrejas se apoiem nisso. Não é as igrejas apoiarem a Juban, não, é as igrejas se apoiarem com a Juban. Ou se apropriar também, assim. É, exato. A Juban não é da convenção ou da ABN, não, a Juban é das igrejas. Então, não existe Juban sem as igrejas. Não. Então, é preciso ter esse olhar também, esse cuidado, né? Isso. Isso é muito interessante. Uma das preocupações que a gente tem e que a gente procura sempre trabalhar com os convidados que vêm aqui é a questão da abordagem, da linguagem de comunicação, igual você falou que trabalha com adolescentes. Como que você tem lidado no dia a dia com esses adolescentes, com esses jovens da igreja, da sua igreja, na comunicação? Tipo, quais são os maiores desafios que você vê? Você acha que a arte é um veículo inteligente que acessa muito essa galerinha? O que você está vendo, Gustavo, com isso? A arte comunica muito, mas o líder, primeiramente, tem que estar conectado com Cristo. E quando a gente consegue cativar os jovens, os adolescentes, dar aquele apoio, falar, galera, vamos assim, trazer eles para perto, as coisas fluem. Você consegue discipular melhor, você consegue comunicar com eles, ver um pouco da tendência do que está acontecendo e trazer biblicamente para eles. Então, você olha assim, eu tenho adolescentes que chegam, Google, sei lá o quê? Fala, galera, eu não quero que vocês me vejam como líder. Ah, o líder Gustavo, o líder Eric, o líder Márcio Guedes, o líder William. Não. Vamos aqui. Quando é para chamar atenção, vamos chamar atenção como líder. Mas ter essa aproximação Conexão, né? com os adolescentes, porque igual eu já falei para eles, falei, galera, da porta da casa para dentro de vocês, eu não sei o que acontece. Eu sei o que você está me mostrando aqui no culto, você servindo aqui a igreja, brincando, andando risada. Mas quando você entra dentro da casa, eu não sei, muitas vezes. A gente acaba conhecendo, porque chegam, derramam, a gente vem aqui com amor, ora, vamos jejuar, vamos buscar a presença de Deus, mas é ter essa conexão com os adolescentes, com os jovens em si, aqueles que são líderes jovens, que lute. Falando dos adolescentes, que é onde que eu trabalho, mas conectando com a Juban, a gente faz uma boas amizades com os jovens. Então, chega outros jovens, você que está ali na frente do trabalho, você começa a fazer amizade, aí às vezes ele não tem uma confiança, infelizmente, no pastor, no líder dele, mas consegue se abrir com você. É o que pode acontecer, é uma realidade. Sim. Ou não. Mas os adolescentes conseguir cativar eles. Conseguiu trazer eles para perto, dar confiança para eles. Eles chegam, falam tudo, não escondem as coisas. Às vezes, com a convivência também, o nosso relacionamento, eu olho assim, filho, você tá bem? Aí, eu tô. Eu falo, tá nada. Conta aí. Desembucha. Desembucha, eu conheço. Essa cara sua tá mostrando aí. Então, esse é o cativar. Para mim, eu acho que a chave para uma liderança boa, além de seu desenvolvimento pessoal do líder com Cristo ali, o seu relacionamento com Cristo, é cativar. É cativar e incentivar. Fala, desafio você fazer tal coisa. Biblicamente, vamos lá. E eles têm fome e sede para essas coisas, de trabalhar, querer fazer. Porque eles se sentem valorizados. Então, esse cuidado com os adolescentes é para eles irem assim. Então, a graça e o Espírito Santo, a graça de Deus vai ali nos conduzindo também, porque tem uns casos que é mais fácil de lidar, outros não. Eu gosto às vezes do mais difícil. Porque eu falei, eu sou difícil também, então... Legal. Os adolescentes é assim, cuidando com muito amor e conduzindo eles para Cristo. Legal. E o Eric já foi líder de jovens, já foi líder de Juban, hoje é pastor da Igreja Batista Betel, titular. Como lidar com essa juventude, homem de Deus? Rapaz, eu vou falar pra você, assim, eu até não tenho...
A minha idade, eu estava falando isso para os líderes ali. Apesar de eu ser novo, eu tenho 34 anos, né? Uhum. Então, assim, eu ainda consigo comunicar alguma coisinha ali. Mas eu já mudei muito a minha linguagem, inclusive nas minhas pregações. Né? Porque, assim, eu não prego somente para os senhores. Não, então... A igreja, né? Isso. Uma coisa que eu achei interessante foi eu pedir a opinião deles. Falei assim, ó, a minha mensagem está sendo clara? Tá conseguindo entender? Pastor, eu consigo entender. Na verdade, você é o pastor que eu escuto, que eu consigo entender tudo que o senhor fala. Isso é maravilhoso. E a questão da aproximação. Eu acho que a empatia, a escuta, que é muita coisa. O pessoal, o cara chega lá, você tá todo atolado, você não tá dando um passo. Esquece, você perdeu esse jovem. Perde mesmo. Atolado nos processos, né? Cara, se você não tem a disposição... pastor também. Não é só problema. Mas se a pessoa percebe que você não está dando atenção para ela ou para o problema dela, acabou e cortou qualquer vínculo. Então, assim, e quando eu digo escutar, eu falo de escutar mesmo. Porque geralmente as pessoas, o jovem vem para você, aí você já está meio impaciente, aí ele começa a falar, você vai interrompendo toda vez a fala dele. Aí, e vai colocando coisa em cima, aí vai falando da sua experiência de vida, mas ele não está... Quem deve escutar aqui é você ou é ele? Exato. Né? Então, acho que hoje, eu acredito que a maior ferramenta que nós temos, visto todo esse contexto que a gente falou, a falta de perdão, às vezes as pessoas não ouvirem, as pessoas estão totalmente... Você vê que a pessoa não está prestando atenção, paternidade, tudo. Assim, atenção zero, disputando com as redes sociais, disputando com uma vida virtual, com uma vida... Então, onde nós ganhamos? Na atenção. Sim. Ninguém me dá atenção. Não, eu dou atenção pra você. Fala aí o que você tem pra lá. Poxa, o cara ficou lá meia hora comigo me escutando, cara. Meus irmãos não me escutam, meus amigos não me escutam, meu pai não me escuta, minha mãe não me escuta. Professor não escuta. Professor não escuta, sei lá. Esse cara me deu atenção. E aí ficou alerta também para outros casos. Porque se a gente não dá, outros vão dar. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem é isso. E discipulado, né, cara? Discipulado. Se não tiver discipulado, não adianta. Discipulador. Não adianta. Tem que ter, eu falo, tem que ter discipulado, aproximação. Como você vai fazer? Não sei. Mas precisa de ensinar as coisas com o caminho de Jesus, fazer essas conexões entre a fé e a vida, né? Teve um tempo que eu ficava preparando muito material, hoje eu estou meio cansado para fazer isso, né? Para ficar material, eu sempre falo, o que eu posso conectar os jovens com as demandas que estão acontecendo, e aí vai um trabalho de teólogo. Então, mais uma dica, estude teologia. Isso mesmo. Líder de jovens, estude teologia, porque tem coisas que você vai precisar se aprofundar que não dá para você ficar, e ele vai vir com perguntas Onde o líder de jovens difíceis. faz teologia? Onde o líder de jovens faz teologia? No STBnet. Fazer o merchan também. Seminário Teológico Batista Nacional Enéas Tonini. Tem 2 modelos, quais? EAD e presencial. Muito bem. Aí, ó, tá vendo? Vai pra lá. Levantei 2 e cortou 2. Brasil, medalha de ouro. Tem que fazer Mas é importante mesmo. A teologia é muito importante. O pessoal acha que despreza, mas não é, cara. No diálogo, isso me fez muita diferença. Com certeza. Porque, por exemplo, você vai... As outras estão muito... Você vai falar para o jovem sobre a questão da sexualidade, você vai falar sobre a questão... Se você não souber muito bem, você se embanana todo, cara. E vai ter problema para responder. Ou você pode responder uma heresia e não saber. Exato. Eu tive assim que eu comecei a fazer seminário lá, no STBnet, um jovenzinho da minha igreja me questionou uma coisa lá que eu respondi. Aí eu falei, meu Deus do céu, tomara que eu tenha respondido. Eu respondi aí. Aí ele falou, não, você respondeu certinho. Estou satisfeito com a sua resposta. Eu falei... Ufa. E o jovem pergunta, cara. E pergunta, porque pra mim... do caso do Joffre, Joffre. Porque pra mim o cara pergunta mesmo. Aí tipo assim, pastor, mas como é que a Bíblia vê isso aqui? Eu falei, cara, pior que eu nem... Aí eu falo assim, tem coisas que a Bíblia responde, tem coisas que a Bíblia não responde. Aí nessas coisas que a gente não responde, a gente tem que ver no consenso, e dependendo do que for, tem que trazer. Por isso que eu falo, é muito difícil, não dá pra dar uma...
Ah, não, vou lá. O cara vai começar a te perguntar coisa, vai assimilar com a realidade dele. Porque também tem um cara que estuda muita teologia, mas ele não conhece as coisas que estão acontecendo por volta. Tem esse porém. Fica desatualizado. Fica desatualizado. Então, tipo assim, a inteligência artificial, as pautas que estão levantando, porque o jovem vai chegar com essa pauta lá, porque ele está aprendendo. Sim. Então, assim, Tem o que espiritualiza tudo. o espiritualiza tudo, né? Aí eu fico falando, então... exatamente. Que às vezes é pior. Esse eu tô risado às vezes. Não, isso é um... Mas assim, por isso que é importante o estudo, por isso que é importante a teologia, por isso que é importante o ponto que ele falou, comunicação, incentivar, né? Porque às vezes, cara, líder de jovem sofre pra caramba. Não, porque assim... imagina. Porque você imagina, você tá lá, e aquele negócio, você tá lá... Aí você tá falando, agora ele vai pra frente. Daqui a pouco ele faz tudo errado. Caramba. Aí dá aquela desanimada. Aí você tá desanimado, aí chega o pastor também e fala assim, você não faz esse jovem ir pra frente, que não sei o que lá, não tá fazendo. O que você tá fazendo aí? Eu falei, o que eu tô fazendo, cara? Né? Então, é muito importante incentivar, ter paciência, como Jesus teve, né? Nem todos... Vai ter uns Pedro... Vai ter uns Mateus, vai ter uns Judas, né? Vai ter... Pelo amor de vai Deus. ter a Maria Madalena, são os perfis que a gente vai ter que lidar e a gente tem que estar disposto a... Que nem todo mundo vai agradar a gente e nem todo mundo vai fazer o que a gente Vai ter a Marta que vai fazer o café. Isso. Aí tem o Matheus que vai ficar perguntando toda hora o que é. Mas isso aqui é o que... por que você fala de reino de céus? Por que você fala de... E é bem isso. Pegando o gancho também, tem a FABC, que é da nossa regional do ABC, tem a faculdade lá, nosso seminário dos batistas, dentro da FABC, que é uma extensão do SBTnet. Então, temos lá também, o pessoal do ABC quiser fazer, Sul, que é perto, temos aulas online ao vivo. Então, todo dia lá às 7 horas, a partir das 7, os pastores estão lá dando aula, então é muito importante estudar. Eu tenho aprendido isso, tenho feito o seminário e a gente tem entrado em certos conflitos. Eu tenho entrado em certos conflitos aprendendo as coisas. Falando, nossa, eu pensava que era assim, não, mas é assim, essa é a visão. Então, o seminário é muito importante, ajuda muito. Fora o seu crescimento espiritual, tira da preguiça de leitura. Tira bem. A leitura, nossa, os livros assim, são livros excelentes que os pastores passam, mas tira a gente da zona de conforto. Você tem que ler, fazer resenha, para quem não gosta de fazer resenha, fazer resumo, então, que é um pouquinho mais complexo, mas a juventude precisa estudar. A gente, como líderes, um dos pastores que estava ministrando na aula, falamos que somos os pensantes, os filósofos, entre aspas, do futuro. Então, a gente precisa sentar, meditar ali na palavra, estar atualizado o que está acontecendo e estudando a palavra. Então, é ali, segundo a palavra. Alguns adolescentes vão questionar aqueles mais rebeldes. Mas você só fala da Bíblia? Eu falei, a gente vai falar do quê? Eu acho que você está numa igreja evangélica, né, que pega Jesus como Salvador, a Bíblia é a autoridade máxima. Eu acho que é. Ainda que não conheceu a Cristo, mas você fala Você quer que eu pegue a revista Placar? Então, mas o gibi, né? O nível de criticidade do pensante seminarista, ele se torna tão aguerrido no final do seminário que acaba apanhando até mesmo para fazer o TCC, né, Marcos? Você lembrou que precisa fazer um TCC? Eu fiquei quieto aqui, falei, caramba, eu tenho que entregar esse negócio. Você lembrou hoje? Lembrei agora. No dia mais confuso. Então vamos parar, porque eu também tô devendo algumas coisas. Então, vamos Você tá devendo? Eu tô, cara, eu parei o mestrado, cara. Eu tive que parar aí, porque tá dando não. Tá muita coisa. Mas eu acho, agora falando sério, né? Eu acho muito importante buscar conteúdo, líder aqui eu vou falar da Jubansul, né? Líder da Jubansul, estude, procure, leia bastante. Para mim é uma luta ler. Gente, para mim é uma luta ler. Esse ano eu tô me superando assim. Até agora o único que passou por aqui, que não reclamou de ter que ler, que aparentemente deixou claro que gosta de ler, é o Jofre.
Todos os outros falaram, cara, meu problema é com a leitura, cara. Mas o meu problema de ler não é ler a Bíblia, é ler livros de literatura cristã. Tá? Não, o meu também. Tipo assim, a Bíblia já matei algumas vezes ali, mas... Mas é aquele negócio que eu falei, porque hoje, cara, eu amo ler, mas assim, foi o seminário que me ajudou. Pesquisar. Pesquisar. Sabe que eu pesquiso toda semana? Vou lá, fuço, procurar conteúdo, pesquisar, ler assuntos relacionados à geração Z. Hoje eu li um conteúdo. É que te motiva, né? Isso, vai começando, porque a leitura é uma prática. Exato. É igual a academia, é qualquer outra coisa. Nossa, a gente precisa, e se a gente não tem esse costume, eu não tinha livro na minha casa, à vontade, assim, que é até diferente do Geoffrey, né? Ele já foi incentivado, ele não tinha, mas ele tinha um incentivo de alguém, e ele tinha um despertar isso. Outros pastores também que eu vejo lá no seminário, os caras já têm um costume de ler. É um hábito, né? É um Sabe uma coisa hábito. legal que eu faço? Agora eu tô começando a ler. Esse aqui já me pegou fazendo isso com ele, ele nem percebeu. Eu ligo para os líderes e pergunto como é que tá a igreja. E aí, líder, como é que... Eu falei com o Léo essa semana, o Léo lá da Batista do Povo da Vila São José. E aí, Léo, como é que tá? Me conta o seu contexto, o que você está fazendo, coisas boas, algumas oportunidades. Cara, eu sou muito chato com isso. Eu pego o telefone, ligo aqui para fulano, o que está acontecendo na sua igreja aí? Como é que tá o conteúdo? Me fala o que está dando certo, o seu contexto. É o perfil, né? Você tem um perfil executivo, que é de pegar e fazer. Tem gente que tem um perfil mais intelectual, de ficar ali estudando, tal. Tem o administrador, né? Tem o administrador. Por isso que a Bíblia fala que cada um tem um papel, exato. Eu leio bastante no meu dia a dia. Deixa eu mandar um abraço aqui, fazer o papel do Guiz. Deixa eu mandar um beijo. Gedilson. Essa semana ele estava conversando dentro do metrô. Imagina ligação. E não era ligação de WhatsApp, não. Ligação de telefone, que é coisa rara. Gedilson, vamos falar. E conseguiu falar? Conseguimos, dentro do metrô. Beijo, Gedilson. Milagre. Beijo, que operadora foi essa aí? É a mesma. Então, aí, tipo, leitura é primordial. Você acaba aprendendo que isso é necessário. Para alguns é um mal necessário. Para outros é um prazer, né? Então, mas o seminário, assim como o Gustavo bem trouxe, ele desfaz as nossas contradições. Não é que a gente se vê em contradição no seminário. Não, ele desfaz as nossas contradições, né? Eu, por vezes, me peguei sem saber o que responder. E na tentativa de não deixar o jovem com a mão vazia, eu acabei piorando um pouquinho a situação. E daí, tipo, depois que eu entrei pro seminário, eu falei, cara, podia ter sido diferente. Ou chamou o pastor. Muita coisa. Você voltou lá e falou com ele? Não foi necessário. Que cada um encontrou seu rumo, né? Mas, cara, é importantíssimo. Não perca a oportunidade, hein? Não, ainda mais nos dias de hoje, que a tecnologia avançou bastante, tá tudo aqui, a um toque, né? Exato. E também as outras vias doutrinárias que às vezes interferem na nossa fé. As coisas secularizadas aí que muitas vezes tornam as coisas da igreja e dos líderes, dos pastores, o Eric deve passar por isso, ele contestar a palavra de Deus. Sim. É por isso que você tem que ir. Vai lá, pesquisar, estuda, vai no seminário, lê livro, lê Bíblia, lê o comentário, pesquisa, vai numa igreja, faz um bitmark. Se você é do departamento infantil, vai na outra igreja, vê o que está acontecendo, jovem, adolescente, vê o que está acontecendo na outra igreja, lê o YouTube lá, aquele canal do pessoal lá do Mato Grosso, Escola Teológica, Escola do Discípulo. Sim. Muito bom aquele pessoal, conteúdo gigantesco, enriquecedor, assim, que eu já vi a história do cristianismo naquele canal, eu já vi umas 10 vezes, diante de Deus, cara. Muito bom. É bom mesmo. Se pegar trabalho dele aí, ó. Já sabe que é de lá. Sabe a fonte. Eu já tá sentando na fonte. Não vai entregar não, Vasco. Eu já vou lá ver já. Eu vou pedir. Mas é que é muito bom. Não, é interessante que muda a perspectiva da gente de um jeito, assim, eu falo pra minha esposa, minha viagem da vida era fazer o circuito mediterrâneo ali para experimentar todas aquelas comidas maravilhosas que aparecem. Depois do seminário, minha viagem da vida foi a peregrinação pelas igrejas do Oriente. Eu quero conhecer o cristianismo oriental.
Aí, tipo, ela, meu Deus, tava tão bom nas comidas. Das praias. Cara, e é engraçado isso, né? Porque, cara, eu sou muito... Eu até coloquei lá no filme, eu gosto de arte pra caramba. Eu pinto, né? Ultimamente eu não tô. Eu desenho, essas coisas assim e tal. E aí, se é um negócio que me pira é museu, cara. Ixi, aí teve um dia que a minha esposa foi... Aí a gente foi pra São João del Rei. Aí tem aquelas igrejas antigas e tal. Históricas. E tinha histórica. Cara, eu vi que ela não tá aguentando mais andar. Eu falei assim, eu paguei pra vir aqui, eu vou andar, eu vou entrar em tudo, vou Todo ler felizão. tudo, vou ver tudo, todo feliz. E ela assim, meu Jesus, vai acabar essa vida. Acaba, pelo amor Porque de acho que- Deus. E eu sou fascinado mesmo, cara, por essas coisas assim inclusive, eu quero também conhecer. O dia que você for, você me fala. Se eu tiver dinheiro, a gente vai lá. Boa. Vai lá. Não, ali, pra começar no Brasil já tem diversas, né? Tipo, a gente conheceu a Cidade Alta e Cidade Baixa de Salvador e é incrível. Entre Cidade Alta e Baixa, que é um cubículo ali, é pequeno, não é tão grande. O resto da cidade é grande, mas onde começou tudo ali é pequeno. Só ali entre Cidade Alta e Baixa são mais de 200 igrejas. Meu Deus. Caraca. E igrejas históricas, igrejas maravilhosas. Ah, cara, sério. Aí a gente começou o roteiro lá, cara. Eu só não entrei nas 200 porque estavam fechadas. Mas umas 15 a gente entrou em um dia. E assim, maravilhoso, cara. Conheci a Caramba. história. A igreja que mais mexeu comigo foi a igreja construída pelos escravos, cara. Você vê a história daquela igreja. Enriquecedor. Dá né? até um sentimento esquisito quando você entra assim, sabe, na igreja e começa a reparar. Cada detalhe que existe lá tem um porquê de existir aquele detalhe, Exatamente. sabe? Tem um sentido, né? É, exatamente. Tem uma dor ali, cara. É muito importante. Lá também eu senti isso aí. E é engraçado, cara, que tem quando você vai lá em São João del Rei, tem uma igreja que o cara queria fazer a arte dele, queria deixar impresso lá, e os caras falaram, não, você pode fazer só arte sacra, que não sei o que lá, não sei o que lá. O cara usou uma técnica que só alguém que entra pro lado, que não é todo mundo que entra, que dá pra ver a cara dele lá, entendeu? Nossa. O cara pintou, ele falou assim, só que ninguém percebe. Aham. Não dá pra perceber, Sim. mas num ponto estratégico você consegue perceber que tem Olha aí, velho. ele deixou a assinatura dele, tipo assim, tá bom, vocês não vão deixar, então vamos fazer o seguinte, eu vou lá, eu vou colocar e ninguém Alguém vai perceber. Alguém vai perceber. Uma hora vai ver. É. Mas com os adolescentes eu penso assim. Eu falei para os meus adolescentes algumas vezes. Galera, às vezes eu não vou ter o tempo disso aqui. A qualidade. Tempo de qualidade. A mesa. Então, o meu celular vai estar disponível para vocês. Eu acho que o líder precisa ter isso. De tentar equilibrar a vida, né? Com falar, liga. Tá complicado, liga. Porque o adolescente, os jovens também, dependendo da vida que levou, chegou pouco tempo na igreja, fala, galera, tem meu número, me liga. Se mandar mensagem, eu vou te responder. Mas se você me ligar, eu sei que é alguma coisa séria. Paro tudo aqui, o que eu tô fazendo. Se der pra eu parar também, não posso, por causa dos serviços, obrigações da vida adulta. Mas, assim que parar, eu respondo vocês. Às vezes eu escuto uns áudios lá que é um podcast, corte de podcast, mas a gente responde lá com amor e graça, porque isso ajuda. E o que o Guedes falou também, essas conexões dele ligar pros líderes, tal, com o que tá acontecendo. A Juban ajuda isso também. A Juban, eu acredito que faz essas conexões com líderes. Porque, minha igreja tá funcionando assim. Sua igreja tá... Então a gente vai ali trabalhando, uma troca de informações. Informações. Não fosse no mundo cooperativo, no artwork. Mas Daqui a pouco alguém surge com Notebook Gospel. Cristo Work. Cristo Work, né? Então a gente vai olhando, observando, e a gente faz muitas conexões com liderança. O Guedes eu conheci o ano passado. Foi. Foi, acho que o ano passado. Ano passado. Que a gente conversou. Através do grupo lá. Através do grupo da Juban estadual. A gente começou a fazer amizade. Eu fui no culto lá No Esquenta. no Esquenta. Vai levar a turma lá dia 29, Vasco? Não, eu tenho compromisso na igreja local. Não dá. Agendas, excesso de agendas, às vezes. Boa. Mas, quem sabe a próxima aí a gente trabalha junto. Fazer Setembro essa vai ter um forró podó pra Jesus aí, viu? Vai durar a noite toda. Eita, galera. Mas é importante a gente frisar isso pros líderes, tanto de sul, BC, leste, oeste,
Grunorte, o estado em si, O estado. ou fora do estado, aqui, as outras ABNs também, que nós conhecemos. Conhecemos, né? Eu conheço mais só aqui mesmo. Muito bom. Ou o nosso querido presidente da Juban Brasil também, Lázaro. Pastor Lázaro. Lázaro. Beijo, Graças a Lazão! Aí, faz a papel do Guiz aí. Galerinha, nós estamos indo para os finalmente aqui, faltando pouco tempo. Agradecer o pastor Eric, agradecer o Gustavo. Gustavo, deixe suas considerações finais, sua igreja, o pessoal do Juban ABC, Juban Estado de São Paulo. Manda um abraço aí para todo mundo. A sua câmera aí, aquela, E qual que essas olha? três aqui. Olhando aqui. Essa aqui, fique à vontade. Primeiramente, agradecer a oportunidade. Esse tempo de qualidade é bênção estar com vocês, conhecer Aham. o pastor Eric, mas quero agradecer também o meu pastor Manuel, da igreja Subinadi. A gente tem eu tenho um meme interno, uma hora eu mostro para vocês vão ficar curiosos. Explica o nome dessa igreja, o nome todinho, vai. Subinadi é Segunda Igreja Batista Nacional em Diadema. Legal. Mas uma vez, em 2019, eu chamei ela de Cenebade. É uma loucura. Eu tenho o vídeo até hoje. E foi corrigido com a menina que nem é da igreja. Meu Deus do céu. As coisas. O meme ambulante, galera. Andar comigo sempre vai ter umas coisas assim de meme. O pastor David, o pastor Davi, chamo ele de Davi. É. Então, muito respeito, a gente vive muitos anos. Mas o pastor Manuel, agradecer a oportunidade, permitir estar aqui. Bem. Pastor Davi também. Meus adolescentes, eu não posso deixar de Legal. falar dos meus adolescentes, senão vão chamar a atenção. Você não fala da gente. Pede pra se inscrever no canal. Adolescentes, Inscreve no se canal, inscreve galera. no canal aqui, ó. O Segue pessoal aí. da Juban ABC. Segue tanto Juban Brasil, Juban SP, Todas as Jubans. Juban Sul, Juban ABC Se tiver e as Juban lá, outras. você vai seguir. Né? Viu Juban? Já desse eu vi Eu Juban faço São parte e Luís. segue. Selo Então. Juban de qualidade. Vamos fazer. Nós não Mas- podemos deixar de agradecer os seus professores que removeram lá o negócio lá da aula de hoje pra você estar aqui hoje. Hoje eu Fala o escapei nome deles aí. o pastor Moisés, Pastor Moisés. que ele traz sobre, nessa matéria que eu estou fazendo, sobre o crescimento da igreja, que é uma matéria super importante pra gente, seminarista, e também o pastor Duvani Costa, que está fazendo sobre liderança cristã nível 2. Então, hoje eu dei uma escapada. Dá um glória aí. Glória. Obrigado, pastor. Liberar as bênçãos, porque senão eu estaria lá suando a camisa para fazer a Passando suadouro lá, né? Então, agradeço essa aí a oportunidade. Que a gente venha estar mais junto. Isso. Na Juban Talks aqui, no podcast. Tanto as conexões nossas, fazer aquilo que o Senhor nos conduzir a fazer, esses trabalhos da Juban, para a gente ficar mais unificado. É igual eu tenho falado dentro da Juban, ou dentro da igreja local, juntos somos mais fortes. Então, Sim. a gente cada vez ficar mais unidos e iremos viver mais de Deus. Amém. E o que vocês precisarem em Juban ABC, estamos à disposição, nossa turma aqui, nosso time aqui. Só chamar que estaremos de coração aberto para abençoar e cooperar com vocês. Eu esqueci de uma pessoa, meu líder, Daniel, que é o líder da Juban ABC. ABC. Manda um abraço para ele também. Conte com a gente da ABC, o que precisar. Estamos juntos aí, misturado. Amém. Glória a Deus. Faça as honras, querido. Pastor Eric é professor no Seminário Batista. Deixa uma mensagem de incentivo para o seminarista, pastor, porque é difícil, quando você chega numa certa altura do curso, permanecer firme. Qual o conselho que você dá? Assim, já aproveita e já dá uma mensagem de incentivo para a galera ficar firme aí no curso do dia a dia. Não, primeiro, tenha Deus como seu foco e o ministério como Deus amou. Então, assim, Deus concedeu e colocou isso nas suas mãos e Ele poderia fazer sozinho, mas Ele nos tornou coparticipantes da sua obra. Sim. Isso é sinal que você é importante para a obra. Então, lembre que você é coparticipante, que isso aí vai fazer um grande efeito na sua vida. E tudo que você fizer, faça com excelência. Fará para a honra e glória do Senhor. Haverá momentos difíceis, que vai querer desistir, vai ficar pesado, mas não desista. Lembra que o Josué estava diante de muitos desafios na vida dele. Os espias falaram para ele, é impossível.
Mas Deus próprio falou, ó, não desanimes, porque eu estou contigo e você vai. Então, na fé, ele foi e venceu tudo isso e conquistou o propósito de Deus para o coração. Quer dizer, a promessa para o povo de Israel. E eles entraram e permaneceram na terra. Isso. Talvez você está aí igual Josué, perdido, achando que não pode, que não é capaz, que não está. Lembra que Deus disse, ele está com você e vai te ajudar e você vai entrar. Vai entregar os trabalhos, vai fazer a matéria e você vai honrar o nome do Senhor e vai cumprir o propósito de Deus na sua vida. Então, não desista. Não desista. E Igreja Batista Betel, seu pastor titular lá, manda um abraço para todo mundo, para a esposa, para os filhos. Isso, um abraço enorme para a Igreja Batista Betel, que é a minha família. Né? A gente lá tem o costume de falar que a minha família é minha família mesmo. Aos 2 líderes que eu amo de paixão mesmo, que é a Bruna e o Fernando. Um abraço. Os jovens, que é um ministério que eu amo pra caramba, porque toda a minha conexão e ministerial foi isso. Então, um beijo aos jovens da Conexão Jovem Batista, né, que é o CJB, que a gente fala lá. E também ao seminário, aos professores, a vocês, né, que foram bênçãos. Eu falo assim, irmãos, ó, na caminhada cristã, eu vou dar um conselho para você. Faça muita conexão, porque vai ter gente bênção na sua vida. Vai. Ó, Gilban trouxe essas bênçãos aqui, agora tá trazendo o meu irmão aqui, o Gustavo, né, Gustavo? Também, isso. Gustavo. O Gustavo para estar junto com a gente. Então, assim, pensa no que a gente aprendeu aqui hoje, o quanto eu conheci já a história do Gustavo, a conexão que a gente teve aí na nossa... Nem sabia, meu Deus do céu. Nem sabia, né? Mas sim, e depois você me passa o seu WhatsApp, que eu também quero continuar conversando com você. Então, cria conexão, é bom. Conheci esse rapaz aqui, xarope, chamado Guedes. Né? Mentira, é benção, né? E conheci também o Fogaça. Muito bem. Eu não sabia, não. Diga aqui, eu levo pra pegar lá, viu? Batistão. E ele só tem que fazer uma fogaça pra gente também, né? Mas foi bênção e agradeço a Deus por esse momento. Foi muito bom, tá sendo muito bom. E se inscreva no canal. Isso. Dá o link e assista todos, tá? Se não conseguir assistir tudo de uma vez, vai aos pouquinhos. Aos pouquinhos. Mas assista. Agradecer, meu agradecimento pessoal ao pastor Eric, que desde o princípio da Juban incentivou, chama de vez em quando, tá tudo bem, como é que tá tudo certo, tá pesado o fardo aí, divide comigo, vamos lá, sempre cooperando, sempre perguntando, sempre aconselhando. Na última semana aconselhou bastante. Mas é isso aí. Necessário, né? E lembrar a todos vocês, vou deixar aqui meu último recado para o William fechar. Dia 29 de junho, vamos fazer essa caravana gigante aí na sua igreja, todas as igrejas da Juban Centro-Sul. Dia 29, Igreja Batista Missionária. Mandar um beijo super especial para todos os membros, todos os jovens representados pelo Nelson lá na Igreja Batista Missionária, dia 29 de junho, a partir das 19 horas. Eu estou aconselhando o pessoal chegar cedo, chega às 5 horas, chega às 5h30. Vamos ter um breve esquenta ali, para o culto começar com tudo às 19 horas na Igreja Batista Missionária. Meu querido. Muito bem. Só lembrando, se tudo der certo, esse episódio vai ao ar no dia 17 e no dia 27 nós estaremos ao vivo. Então, se você está ouvindo esse episódio entre os dias 17 e 21, sabe que na próxima semana nós estaremos juntos ao vivo, juntamente com toda a equipe aí dos bastidores do nosso encontro do dia 29, preparando o ambiente para o que vai acontecer nesse sábado na Batista Missionária. Então, que o Senhor te abençoe. Muito obrigado. Continua acompanhando esse canal. Oi? Qual a hora? Qual hora, gente? Que vai começar o do dia 27? 9h30. 9h30. Muito bem. Bem lembrado. Bem lembrado. Dia 27, haverá ao várias vivo. comunicações aí. A gente vai soltar aí ao longo da semana, mas aguarde. E continua acompanhando a gente. Segue o canal, ativa o sininho para receber as notificações. Toda segunda-feira, de 15 em 15 dias, nós estamos postando o nosso episódio e é importante a sua participação e o seu apoio. Obrigado. Vamos dar um tchauzão ali para aquela câmera ali, ó. Tchau, tchau, gente. Tchau, Juban tchau. Talks, até a próxima. Até. Nós fazemos parte. Uou!